nome do Pai, do Filho e do Espírito. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei sem demora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, Rogai por nós. doutor Angélico, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você sabia que a Monfort, eles começaram a rezar 2 Ave Marias antes das Professor aulas por Orlando. causa do professor Orlando, né? Por causa Tipo, da alma como dele. rezar uma e depois da morte dele, rezou Sim. 2 porque uma era para a alma dele. Interessante. Legal. Desde 2010. Então a gente terminou aqui o 7º artigo do Credo, que há de vir a julgar os vivos e os mortos. Nós vimos toda a importância do artigo e agora a gente vai entrar no 8º artigo do Credo, que é creio no Espírito Santo. Vamos lá, né? Sentido e importância do artigo. Com o vagar que exigia a natureza do assunto, expusemos até agora as verdades referentes. Primeiro, a primeira e a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Atualmente, resta ainda explicar o que no símbolo se contém a respeito da terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Na explicação desta matéria, devem os pastores, ou seja, os padres, esforçar-se com todo o interesse, porque o cristão não pode, tampouco, ignorar esta parte do símbolo, ou seja, do credo, nem ter dela uma noção menos exata que dos artigos anteriores. Aí vem primeiro, necessidade de conhecer o Espírito Santo. Até porque só se ama o que se conhece, né? Então vamos lá. Por isso, o apóstolo não tolerou que alguns dos efésios ignorassem a pessoa do Espírito Santo. Quando lhes perguntou se tinham recebido o Espírito Santo, eles responderam que nem sabiam sequer da existência do Espírito Santo. Então, logo se informou, abre aspas, em que batismo, pois, fostes vós batizados? Fecha aspas. Está em Atos, né? Atos. Não lembrava essa passagem. Legal. Tá vendo a importância? E tem protestante falando que não existe trindade. Né? Não existe esse negócio de ir de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Aquele Caio Fábio mesmo ele condena isso aí. Ele é contra isso aí. Ele fala que não tem trindade na Bíblia. O Caio Fábio, aquele pastor Mas é que esquerda. posa de intelectual. É. Né? Mas olha, ele tem um monte de seguidor, né? Ele era bem guru, né? E aqui ele está dizendo, ó, São Paulo falando, em que batismo fostes batizados? Aí com tais palavras deu a entender a absoluta necessidade de terem os fiéis uma noção clara do presente artigo. 2. Qual que é o fruto desse conhecimento? De conhecer o Espírito Santo. Quando os cristãos meditam seriamente que por mercê e dádiva do Espírito Santo receberam tudo quanto possuem, o primeiro fruto de tal conhecimento é começarem a ter de si mesmos uma opinião mais modesta e humilde e a pôr toda a sua esperança no auxílio de Deus. Primeira coisa, já derruba a crista de todo mundo. Ó, existe o Espírito Santo e tudo que eu tenho vem dele. Então, ó, se eu fizer um bem, não me elogie, não é meu. É Deus que fez. Ah, moço, parabéns. Não, parabéns por quê? Não fui eu? Você quer saber o que eu fiz? O pecado. O pecado fui eu. Isso tem minha marca, tem minha impressão digital. Agora, tudo que for bom, não fui eu que fiz. Então, isso aí já é a primeira coisa. Ó. Deus já ensina para a gente ter humildade. Santa Catarina de Sena, naquele livro Diálogo, ela vai falar que a humildade é fruto do autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe quem você é para você mesmo. Então, você sabe onde está o seu defeito e você sabe a medida, né? E quando você conhece o Espírito Santo, você sabe que tudo que você tem veio dele. E você se conhecendo e conhecendo então o Espírito Santo, fica mais ainda, a humildade fica mais clara ainda como necessidade, né? Modéstia também, ó. E a pôr toda a sua esperança no auxílio de Deus. Então, por exemplo, a nossa esperança vai vir de uma geopolítica para combater o Covid-19? Nossa esperança é que o SUS vai resolver, que a OMS vai resolver. Por mais que tenha uma técnica, que tenha um procedimento, tal, a gente vai fazer o que é possível, mas a gente sabe que aquilo que não é disso que depende o sucesso da coisa, não é. Porque se Deus não quiser, a gente pode fazer o que quiser, o que for, não vai acontecer nada. A gente pode criar o antídoto que for, mas se Deus falar, não, eu ainda quero a pandemia, vocês ainda merecem esse castigo, vocês não estão rezando mais.
O mundo parou de ser cristão, então vocês merecem esse castigo. Para vocês verem se acorda e começa a clamar a minha presença. Vocês não imploram mais, a Europa já é pagã, então o Covid vem a calhar, é um castigo para aprender. Então, mas aqui no caso, eu acho interessante sim que você está essa questão da doença, mas acho que ele fala principalmente aqui na questão da vida espiritual, né? Não, porque de tem tudo, gente que né? na vida espiritual tem um certo orgulho, tipo, eu rezo tanto terço por dia, eu faço tal coisa, mas na verdade Tem o tem que direito ver que de- isso é o Espírito Santo que move ele, sim. né? Que dá para ele, não tipo, é algo que é pelas próprias forças dele em si. até a quantidade de oração e a quantidade de penitência A conversão, que a pessoa o Espírito suporta Santo que promove, né? é Deus, Espírito Santo. Mesmo, por isso fala, os santos, nossa, eu admiro muito Santo Inácio de Loyola, fazia penitências extraordinárias. Nossa, que cara macho na fé, hein? Mas só que antes ele era diferente. Foi quando o Espírito Santo habitou a alma dele que ele fez isso, não antes. Tanto é que tem um antes e depois da santidade. Você vê São Paulo antes, perseguidor de cristãos, ele não tinha o Espírito Santo. Santo Agostinho. Quando São Paulo vê o Espírito Santo, ele fica até cego. Ele tem um encontro com Cristo, ele cega, porque a presença do Espírito Santo tem que primeiro te dar um chacoalhão. Aí ele passa a tomar outro caminho e ali ele começa a operar prodígios, milagres, sinais. 13 anos. Sair por aí convertendo. 13 anos meio de penitência. Sim. Tem toda uma questão aí. Então, essa questão da opinião mais modesta de si mesmo é muito importante, principalmente para quem está estudando o catecismo, porque está conhecendo isso, né? Então, a nossa humildade tem que ser presente, tem que estar presente em tudo que a gente fizer. E este deve ser o primeiro passo do cristão para as alturas da sabedoria e da felicidade. Então, o primeiro passo. Segundo, a pessoa do Espírito Santo, explicação verbal, o nome, né? Por que Espírito Santo? A exposição do artigo deve começar pelo sentido que, neste lugar, se dá o termo Espírito Santo. Com toda a propriedade, é atribuído o mesmo nome ao Pai e ao Filho, pois que ambos são Espírito também, né? Eles não são corpos, são Espírito. E Santo. Os dois também são santos, o Pai e o Filho. E que dessa nossa parte, confessamos que Deus é um puro Espírito. Além disso, aplicamos a mesma designação aos anjos e às almas dos justos. Portanto, a conclusão é preciso atender que o povo não caia em erro pela ambiguidade, ou seja, o duplo sentido da expressão. Espírito Santo, porque Deus é Espírito, Ele não é Santo? Só o Espírito Santo que é Santo? Não, então, para não cair nesta ambiguidade, tem que entender a precisão dos termos, o nome, né? Porque o nome Espírito Santo é só uma distinção pessoal mesmo. Letra A, significação. E letra B, testemunhos bíblicos. Então ele vai buscar agora na Bíblia e a significação. Devemos ensinar que, neste artigo, o nome de Espírito Santo indica a terceira pessoa da Santíssima Trindade, conforme o sentido que ocorre nas Sagradas Escrituras, algumas vezes no Antigo e com frequência no Novo Testamento. Assim rezava Davi, abre aspas, e não tireis de mim o vosso Espírito Santo. Fecha aspas. 425 vai ser Salmo 50, né? No livro da sabedoria, lemos a passagem, abre aspas, quem conhecerá os vossos desígnios, se vós lhe não derdes a sabedoria e das maiores alturas lhe não enviardes o vosso Santo Espírito? Fecha aspas. E no outro lugar, ele próprio a criou, a sabedoria, no Espírito Santo. Então olha quantas citações. E também logo no Gênesis, que fala, o seu Espírito pairava sobre as águas. Né? Próprio Espírito Santo. Porque antes ele faz uma referência ao Pai, que criou, ao Verbo no princípio, né? Que criou Deus criou a terra, e aí ele fala do Espírito. Ou seja, para sobre as águas. Então já no Gênesis só se na Trindade. Né? O Espírito Santo ele está presente na criação, que o Verbo executou e que o Pai mentalizou. Então está tudo. Os três estão presentes, cada um à sua maneira pessoal, no sentido de pessoa mesmo, da Santíssima Trindade, né? No Novo Testamento, nós recebemos ordem de sermos batizados, abre aspas, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, fecha aspas. Aqui os protestantes, muitas seitas protestantes, criticam e falam que não existe na Bíblia isso, que foi acrescentado por copista. Aquele Caio Fábio mesmo fala que o pior problema do cristianismo chama-se cristianismo, que não tem que ter cristianismo, só tem Jesus. Não tem que ter cristianismo, tem que ter Jesus. Eu falo, mas como? Ele conhece Jesus pela Bíblia e pelo cristianismo, como é que ele fala um negócio desse? Não dá para entender.
Ele falou, só Jesus, mas cristianismo não. Aí eu fiquei tentando entender, mas quando você tenta entender um bug, assim, é pior, né? Porque daí você entra na da pessoa, né? Vai fazer o quê? Então ele diz, lemos também na Santíssima Virgem, que a Santíssima Virgem concebeu do Espírito Santo. Inclusive hoje a data da anunciação. Hoje é a data. 25 de março. São João Batista envia-nos a Cristo, que nos batiza no Espírito Santo. E São João Batista batizava com um batismo antigo ainda, um batismo de lei, apenas prescritivo, né? Agora o batismo do Espírito Santo é o definitivo. Quando lemos as Escrituras, depara-se-nos a mesma expressão em muitos outros lugares. Está vendo? O Cassiano vai buscando sempre na fonte, né? Letra C, o nome comum. Ninguém deve estranhar que a terceira pessoa se não conferisse nome próprio, como foi dado à primeira e à segunda. Tem nome próprio a segunda pessoa e chama-se filho, porque sua eterna origem do pai se diz propriamente geração. Isso foi explicado nos artigos anteriores. Por conseguinte, como aquela origem é designada pelo nome de geração, assim damos o nome próprio de filho à pessoa que descende e de pai à pessoa da qual descende. Como não se pôs designação particular à terceira, a origem da terceira pessoa, mas veio a chamar-se sopro ou processão, segue-se que a pessoa assim produzida não leva nome próprio. Motivo de não haver nome próprio, né? A razão de não haver nome próprio para a origem do Espírito Santo é porque somos obrigados a tirar das coisas criadas os nomes que se atribuem a Deus. Ora, nas criaturas não conhecemos outra maneira de comunicar natureza e essência, senão a que se opera em virtude de geração. Daí nos falta a possibilidade de exprimir em termo adequado como Deus se comunica inteiramente a si próprio pela força do amor. Este é o motivo de chamarmos a terceira pessoa pelo nome comum de Espírito Santo. Então falta o nome próprio, né? Nós não temos no nosso mundo criado. Porque como no Espírito é pela força do amor. Pela força do amor. Porque como o verbo é gerado pela força da inteligência, no caso é uma filiação, né? Mas Filiação. como algo, na realidade, que a gente possa fazer uma analogia de uma geração pelo amor propriamente, então se chama de Espírito Santo, que é o termo mais adequado. Nós não conseguimos encontrar analogia para isso, né? Isso que eu Interessante. entendi que o Cassiano coloca aqui, né? A Por- afirmação ela chega a ser poética, então. Sim. Beleza e tão bela e Sim, ó. forte. Né? A força do amor que gerou, porque Deus se ama a si mesmo e se conhece. Tem duas coisas. Ele não só se conhece, mas ele se ama, porque a inteligência ela ama tudo que ela conhece. Porque a inteligência ama a verdade, ela foi feita para a verdade. A inteligência é um equipamento que só tem um produto que atende a sua necessidade, chama-se verdade. Então por isso que toda inteligência odeia a mentira. Mesmo o mais mentiroso dos seres, ele vai odiar a mentira. Porque a inteligência dele naturalmente só quer a verdade. Não é uma questão de opção. Você pega o maior mentiroso político, o mais mentiroso. Quando você mente para ele que você depositou o dinheiro errado na conta, ele vai odiar a pessoa que fez isso. Porque ele mentiu para ele. Mas ele é um mentiroso. Como assim? Ele deveria amar a mentira e amar todo ato de mentira. Por que ele não ama? Porque não é assim que funciona. Porque daí é uma coisa distinta, a natureza da operação, né? Ele está operando na mentira aqui, mas na hora para ele quer a verdade. Então, Deus quer a verdade. Ele é a verdade. Então ele se ama porque ele é a verdade e ele conhece a verdade, que é ele mesmo. Então se ele conhece a verdade, que é o que ele ama, então ele ama a si mesmo e é perfeito isso. Santíssima Trindade então é uma comunhão, né? Uma comunhão perfeita. Não tem nenhuma comunhão na existência mais perfeita do que a comunhão da Santíssima Trindade. E tudo na verdade que tem comunhão é uma analogia indireta à Santíssima Trindade. A comunhão entre os seres humanos é analogia com a Santíssima Trindade. A comunhão da minha inteligência com a minha vontade é uma analogia da Santíssima Trindade. A comunhão dos animais com o homem, do homem com Deus, com os anjos, a comunhão das partes que confluem no todo, a comunhão da melodia, a harmonia e o ritmo da música, tudo é analogia da Trindade. Comunhão dos santos. A música na Idade Média usava muito o ritmo ternário. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, para fazer analogia à Trindade. Dizia que era o número perfeito, né? Os árabes, os romanos, cada um tinha uma simbologia. Então, quando a gente pensa assim em simbolismo, tudo vai apontar para a Santíssima Trindade. Até na hora no Gênesis, façamos o homem a nossa imagem, não a minha imagem e semelhança, porque Deus é comunhão. Deus não é uma singularidade, vamos dizer assim, egocêntrica. Ele não é egocêntrico, porque ele é uma comunhão. Então, mesmo nele mesmo, existe espaço para pluralidade, num só. Mesmo sendo um, e esse aqui é o maior mistério do cristianismo, que está lá no comecinho que a gente viu, que pregar a Santíssima Trindade é o maior mistério do cristianismo.
Tanto que Santo Agostinho tentou pôr na cabeça e não tinha jeito, né? Ele não conseguiu. E nunca vai conseguir. Então aqui, está no motivo de haver nome próprio. Apesar disso, reconhecemos que o nome lhe vai com propriedade, né? Porque é o Espírito Santo que nos infunde a vida espiritual. E, sem o sopro de seu poder santíssimo, nada logramos fazer que seja digno da vida eterna. Quer dizer que qualquer atitude que a gente tome enquanto católico só vai ter mérito diante de Deus se o Espírito Santo estiver presente. Isso significa que vamos dizer assim, o carimbo que vai legitimar diante de Deus as minhas ações enquanto mérito é o próprio Deus. Não tem nada que eu possa fazer para merecer alguma coisa diante de Deus, mas Ele quer contar com a minha vontade e a minha iniciativa para, mesmo sabendo que eu não posso fazer nada, eu comecei e aí Ele vem em meu encontro. Então, mesmo sabendo que eu não posso fazer nada, eu tenho que fazer. Aí vem aquela frase, não lembro se é Santo Inácio: faça tudo como se dependesse de você, tendo certeza no fundo que tudo depende de Deus. Você tem que ter certeza, não, depende. Você tem que fazer a sua parte, né? E tendo certeza que não depende de você, mesmo você fazendo. Se a pessoa não tiver a ação, é porque não tem, é que nem a questão da obra, né? Nossa Senhora precisou dizer sim. Da fé justificada pela obra. Sim. Qual foi a obra de Nossa Senhora? Ela disse sim para São Gabriel. Ele veio perguntar para ela, não perguntar, mas ele disse: alegra-te, cheia de graça, salve, cheia de graça, ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, etc. E foi lá. Aí ela: mas como vai acontecer isso? Ela recebeu, ele não falou assim: você quer ser a mãe de Deus? Ele falou: tu conceberás. Já foi assim, você vai conceber. Ela só perguntou como se daria, mas ela não falou assim: mas por que eu fui escolhida, por que eu? Não, mas ela tinha livre-arbítrio. Então o que acontece? A ação dela é a cooperação dela cooperou com a graça divina. Na graça divina. Por isso que ela é corredentora. Corredentora. E é um termo que os protestantes assim sentem repugno, né? Falam assim: nossa, não existe esse negócio de corredenção, é só Jesus que salva, só Jesus que salva. Eles sublinham isso, mas esquecem que o próprio Deus determinou, não fomos nós, não foi Nossa Senhora que determinou. É a Santíssima Trindade que quis a colaboração humana. Ela quis, para poder dizer que não é uma coisa unilateral. Ela tem os dois lados, porque Deus é comunhão e Ele quer que o ser humano faça igual a Ele. Se a Santíssima Trindade é pacífica entre si, porque o Pai quer, o Filho obedece, o Espírito Santo realiza, porque é uma comunhão pacífica de vontade. Mesmo sendo três pessoas autônomas, inteligências distintas, vamos dizer assim, tem comunhão. É perfeita. Parece que é como se fosse assim: nossa, é a mesma inteligência em uma só. Em uma só. A comunhão é o segredo. Ele se fez carne. E na hora que Jesus alça aos céus, o Espírito Santo também toma ali então ele envia o Espírito Santo. Tem a ação do Espírito Santo também. E é o mesmo Deus que era Ele que... Olha só como é que era. Formas diferentes de se manifestar. E o pessoal critica, né? Critica essa questão da Trindade. Fala que Jesus é só um filho, tipo um profeta. Deus fala: eu sou mesmo, né? Ontem, hoje e sempre. O mesmo. Hoje da época de Cristo, ele enquanto filho, e sempre. Então tá bem. A Bíblia, o Evangelho de São João, Já mata, né? É o meu preferido. No princípio era o verbo. Era Deus. Et verbo Deus, et verbum carum fabius. Habitava entre nós. O Evangelho da Missa Tradicional. Sim, aí você vê. Ali é um refrão, né? Teológico, muito Fantástico, forte, fantástico. muito forte. Inalcançável a inteligência, né? Aí vem a explicação real. Verdadeiro Deus igual ao Pai e ao Filho. Dada a explicação dos termos, deve o povo aprender. Em primeiro lugar, que o Espírito Santo é Deus, como o Pai e o Filho, igual a eles. Da mesma onipotência, ou seja, pode tudo. Da mesma eternidade, ou seja, não teve início, não terá fim. E de suma bondade e de infinita sabedoria, da mesma natureza que a do Pai e a do Filho. Então a natureza, né? Substância também. Substância. Esta igualdade é bem expressa pela partícula em, quando dizemos creio no Espírito Santo, em o Espírito Santo. Então a locução, né, aglutina em mais o forma no. Então creio no Espírito Santo, esse em.
colocamos-la junto ao nome de cada pessoa da Santíssima Trindade para exprimir a extensão de nossa fé. Aí vem provas da Escritura. Letra A, Atos dos Apóstolos. Ora, esta doutrina é também corroborada, ou seja, reforçada, amparada, por evidentes testemunhos da Sagrada Escritura. São Pedro disse nos Atos: Ananias, por que tentou Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo? E logo acrescentou: não mentiste aos homens, mas a Deus. Sem demora designou como Deus aquele que antes chamara Espírito Santo. Olha aí, ó, uma prova, né, da doutrina trinitária. E São Paulo, letra B. Na Epístola aos Coríntios, o apóstolo se referia ao Espírito Santo quando falou daquele que era Deus. Ele disse: há diversas operações, diz ele, mas é o mesmo Deus que tudo opera em todos. Fecha aspas. E pouco depois acrescentou: mas todas estas coisas são obras de um só e mesmo Espírito, que as distribui a cada um como é de seu agrado. Fecha aspas. De mais a mais, nos Atos dos Apóstolos, São Paulo atribui ao Espírito Santo o que os profetas atribuíam unicamente a Deus. Então ele está falando do mesmo Deus com o nome de Espírito Santo, e no Antigo Testamento era o Pai, Yahvé. Olha só, Isaías, agora no Antigo Testamento. Isaías havia declarado: ouvi a voz do Senhor que dizia: quem hei de enviar? E falou-me: vai, e dirás a este povo: obceca o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e cerra-lhe os olhos, para que não aconteça verem com os próprios olhos e ouvirem com os próprios ouvidos. O apóstolo cita estas palavras e comenta: bem falou o Espírito pela boca do profeta Isaías. O Espírito Santo falou pela boca dele. Por isso que é muito interessante, no credo niceno, constantinopolitano, se diz, né, quando chega o Espírito Santo: creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho adorado e glorificado, ele que falou pela boca dos profetas. Pela boca dos profetas. A gente costuma pensar muito no Pai no Antigo Testamento e esquece que a Santíssima Trindade está lá do mesmo jeito. Só é uma questão... Qui locutus est per profetas. Sim, porque a gente pensa assim: Deus se manifestou só o Pai no Antigo Testamento, mas não é assim. É que Deus trabalha conforme cada época, de acordo com os desígnios misteriosos dele. Então não convinha Jesus aparecer na Terra na época de Adão, porque estava muito fresco ainda. Toda a questão de como vai ser, tinha todo um amadurecimento da humanidade para chegar na plenitude dos tempos. Então não podia vir também depois da nossa época, no ano 3000, por exemplo, que a gente esfriaria na fé. Então Deus determinou do jeito dele, na liberdade dele, no mistério insondável no céu, as épocas. Então ele agiu daquele jeito: Yahvé, eu sou, com Moisés, a sarça ardente. Parece que é só o Pai que está falando. Isaías parece que está falando só do Pai, mas na verdade é uma questão para nós humanos, né? Sempre a Trindade agindo. É sempre uma Trindade, é sempre a Trindade que está agindo. A gente vê isso de agora, né? Mas na época deles, eles não tinham essa palavra, Santíssima Trindade. Eles não tinham a revelação de Deus Trindade. Mas não quer dizer que não existisse. Não quer dizer que foi uma criação da Igreja Católica depois do tempo, do ano 1000, do ano 1, quer dizer, né? Não é. A gente tem a revelação. Então aqui... Também se for analisar, para ficar criando o negócio, sabe? Se fosse analisar por criação, qual a vantagem? Então, não convinha, porque é que não convinha saber que Deus é trino, porque o Filho não tinha revelado quem ele era ainda. Ele não tinha virado homem. Porque daí, como que eles entenderam o Filho de Deus se ele era Espírito? O protestante, assim, na crítica que eles fazem, a invenção da igreja... Que vantagem tá, entendi agora. Tipo assim, o que a igreja ganha inventando isso, né? Não ganha nada. Perde, inclusive, se for analisar, porque é muito difícil explicar. É igual a questão do homem moderno, dos pagãos, dos ateus, dos malucos que criticam a igreja. A igreja é contra preservativo, é contra a eutanásia, é contra o aborto. Como se a igreja ganhasse alguma coisa sendo contra essas coisas. Ganha dinheiro. Nossa, a igreja fazer mais pessoas no mundo vai dar dinheiro para a igreja. Como? Se o povo fala: não, se tiver mais pessoa vai ser mais boca para alimentar. Então para e pensa, tem algum princípio na igreja que é... No Brasil seria o contrário. Então... Tá liberado a morte. Não, mesma coisa. A igreja fala: olha, você tem que fazer penitência, no céu só entra com sofrimento. Como que pode uma propaganda dessa? Porque propaganda, pela definição do marketing, é você mostrar o melhor lado de uma coisa para seduzir clientes.
Mas a propaganda do cristianismo é: se você entrar conosco e entrar para nossa família, você vai levar chicotada, você vai sofrer, Cruz invisível. você vai levar Isso aí sofrimento. você gosta, acabou. Fazer a mesma coisa. Então, quando as outras religiões que falam assim, ó, vem para mim, que aqui você medita e você entra no vazio eterno, aqui você vai, bola de neve. você vai ter paz de espírito, você vai ter paz. Casei. Mas Zen. na ilha do mel, Zen. olha pro lado, tá lá. Bola de igreja, Bola de neve church. Ilha do mel, é na ilha, pô. Na ilha. Ó, Na ilha, meu. nossa, Deus o livre. Se for nomear, chega a ser cômico, né? A fórmula do batismo, letra D. Não há como duvidar da verdade deste mistério, já que a Escritura põe na mesma plana a pessoa do Espírito Santo com a do o Pai e o Filho. Quando ordena, por exemplo, empregar no batismo o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então já está lá, é uma fórmula literal, né? Realmente, se o Pai é Deus e o Filho é Deus, força-nos é confessar que o Espírito Santo também é Deus, pois que lhes fica ligado pelo mesmo grau de dignidade. Uma prova a mais é que nenhum fruto se pode tirar do batismo que fosse conferido em nome de alguma criatura. Porventura foste vós batizados em nome de Paulo? Pergunta, né? Pergunta o apóstolo a fim de mostrar que tal batismo em nada lhes adiantaria para a salvação. Portanto, uma vez que nos batizamos em nome do Espírito Santo, cumpre confessar que Ele é Deus. Então é uma lógica, né? Se é em nome do Espírito Santo, Ele tem que ser Deus, porque senão não vale nada para a salvação, né? Letra E, São João, doxologia litúrgica. Esta justa posição das três pessoas pela qual se demonstra a divindade do Espírito Santo, podemos averiguá-la, ou seja, constatá-la, quer na epístola de São João, que diz, abre aspas, 3 são os que no céu dão testemunho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estes 3 são um só, fecha aspas. Quer naquela gloriosa aclamação da Trindade Santíssima, que remata o ofício divino e os salmos, ó, abre aspas, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então a glória é trinitária, é para 3 pessoas, não para uma só. A glória é para um Deus, mas dividida em 3 pessoas. Então é uma glória trina. Olha que mistério é, né? F. Aplicação de atributos divinos. Afinal, uma grande confirmação desta verdade, que as Escrituras aplicam ao Espírito Santo, todos os atributos que a fé nos ensina serem próprios de Deus, né? Então, reconhece-lhe a honra dos templos, quando, por exemplo, o apóstolo declara, abre aspas, ignoras talvez que vossos membros são templos do Espírito Santo? E fecha. Mas no caso isso se refere a nossas almas, né? Nossas almas. Não é o corpo, a carne em si, né? Porque Cristo falou, a carne para nada serve. Então, como é que ela serviria para o templo? Se ela para nada serve. Então, tem que ter um entendimento completo, né? Porque o ser humano, ele é corpo e alma. Ele não é o corpo e não é a alma. A alma é o anjo, né? Só o espírito. Mas aqui diz, atribuem-lhe também as operações de santificar, de vivificar, penetrar os arcanos de Deus, ou seja, os mistérios de Deus, ó, de falar pela boca dos profetas, de estar em toda parte. Tudo isso são atributos do Espírito Santo. Tudo isso só pode anunciar-se com relação à majestade divina. Quem é que pode estar em todos os lugares, senão Deus? Um anjo não é. Não pode ser ninguém, só pode ser Deus, né? Então o Espírito Santo é onipresente, então ele é Deus. É uma lógica espiritual, né? Terceira pessoa da Santíssima Trindade. Agora explicando por que é a terceira pessoa. Com a devida atenção, é preciso ainda explicar aos fiéis que o Espírito Santo é Deus, mas que devemos confessá-lo como terceira pessoa da Santíssima Trindade, distinta do Pai e do Filho, dentro da natureza divina e produzida pela vontade de um e de outro. Então é pela vontade do Pai com o Filho que o Espírito Santo surge na Trindade, que ele tenha o seu ser. Até usar a palavra ser em Deus é complicado, né? Sem alegar outros argumentos da Escritura, a fórmula de batismo ensinada por nosso Redentor mostra com evidência que o Espírito Santo é a terceira pessoa, que subsiste por si mesma na natureza divina, inteiramente distinta de ambas as outras pessoas, com P maiúsculo. Assim o declara também o apóstolo na saudação: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a caridade de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Fecha aspas. Então está aqui a doutrina de Niceia, né? Aí vem Niceia, Constantinopla. O Senhor, entre aspas, Senhor, entre aspas. Prova de maior evidência ainda é o acréscimo que a este artigo fizeram os padres do primeiro concílio lá de Constantinopla, para rebaterem o ímpio desatino de Macedônio.
E creio no Espírito Santo, que também é Senhor e dá a vida, o qual procede do Pai e do Filho, o qual com o Pai e o Filho é juntamente adorado e glorificado, e foi quem falou pelos profetas, como você lembrou. Fecha aspas. Ora, confessando que o Espírito Santo é Senhor, os padres do concílio declararam-no infinitamente superior aos anjos, não obstante serem estes criados por Deus como os espíritos mais perfeitos, né? No sentir de São Paulo, os anjos são, abre aspas, todos eles, espíritos servidores, enviados a servir, em benefício daquele que consegue a herança da salvação, fecha aspas. Aqui é 448, é Hebreus, né? Carta de Hebreus. Letra B, o vivificador, outro atributo do Espírito Santo. Chama-lhe, porém, vivificador, por quê? A alma tira da união com Deus uma vida mais intensa do que o sustento e a conservação que o corpo ofere de sua união com a alma. Como a Escritura atribui ao Espírito Santo esta união da alma com Deus, é claro que de pleno direito seja chamado o vivificador. Então, tipo, não, tem que parar um pouco isso aqui, porque é uma verdade muito forte, pô. A nossa alma está mais unida a Deus, ao Espírito Santo, do que o nosso corpo, a própria alma. Sim. Então é mais importante estar em união com Deus do que o meu estar vivo. Deus. Sim, porque não importa... Por isso que ele fala, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Glória de Deus. Porque, São Paulo. Né? São Paulo. Porque a gente tem mais união com o Espírito Santo do que aqui, com o nosso próprio corpo. Do que o corpo com a nossa própria alma. É muito... É fantástico. E tipo, a união da nossa alma, tipo, se a nossa alma separada do corpo, morre. Morre, sim. Então, tipo, é uma união muito maior do que isso. Sim. É muito maior. Porque é inseparável, né? Não tem como separar o Espírito Santo do Pai e do Filho. E aí tem como separar minha alma do meu corpo. Santa. Ah, tá. Sim. Eu consigo morrer e perder a minha dignidade humana. Eu consigo perder esse status de humano, né? Eu viro apenas uma alma penada se eu perder o corpo. Então, mas por isso que nas Escrituras falam, São Paulo também, quem poderá nos separar do amor divino, né? É impossível. Nem a morte. Quer dizer que nem a morte. Né? Porque a morte me separa de mim mesmo. Eu perco minha substância. Eu perco, perdendo o corpo, eu perdi o que chama de humanidade. Porque só a alma não é o ser humano. A alma é um atributo do ser humano. Agora, Deus ainda está com aquela alma. Não separou nada. Não perdeu nada da união. Agora, eu perdi comigo mesmo, mas não perdi com Deus. Você vê, você se esquece de si mesmo e Deus não esquece de você. Então, é terrível, a presença de Deus, ela chega a ser terrível, porque a gente tem que adorar com temor e tremor. Porque olha só, tem como se esconder de Deus? Não tem. Então imagina, se você zela pelas coisas que estão ao seu redor, seu relógio, suas joias, sua roupa, aquilo que você pagou caro para poder honrar seu corpo numa festa, imagina Deus com a nossa alma, que é posse dele. Ele tem um zelo que a gente não consegue medir. Então por isso que existe o inferno, porque olha só, a condenação daqueles que não o querem, de livre e espontânea vontade. Então é uma coisa terrível, tem que ser proporcional ao grau de ofensa, né? Então a única forma de você punir alguém que ofendeu a Deus infinitamente é a distância infinita dele. Procedente do Pai e do Filho. Agora vem a questão da procedência, né? Seguem-se no símbolo de Constantinopla, lá do concílio, as palavras, o qual procede do Pai e do Filho. Não foi criado, procede. Como explicação, cumpre, pois, ensinar os fiéis que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho como de uma origem única, numa eterna processão, eterna processão. Assim nos propõe a crer o cânon de fé da Igreja, do qual não pode o cristão apartar-se, e assim o confirma a autoridade da Escritura e dos concílios. Então, corolários agora, né? O Espírito de Cristo. Cristo Nosso Senhor disse, numa ocasião que falava do Espírito Santo, ele disse assim, ele me glorificará, porque há de tomar do que é meu. Olha, profundo, né? A mesma verdade se revela do fato de que nas Escrituras o Espírito Santo é chamado, ora, Espírito de Cristo, ora, Espírito do Pai. Ora, se diz que é enviado pelo Pai, ora, pelo Filho. Ele mesmo falou, não vos afasteis de Jerusalém até que eu vos envie o Paráclito. Então passa 9 dias, Nossa Senhora com os apóstolos, vem Pentecostes. É o Filho que enviou, mas é o Espírito Santo, é uma terceira pessoa, não é a segunda. Não é o Filho, mas é o Espírito do Filho. E às vezes chama o Espírito do Pai. Então, é uma pessoa divina. Que não é o Pai, não é o Filho, é o Espírito Santo, é uma terceira, e é Deus. O Pai e o Filho, enquanto Deus, que amam a outra pessoa, gera o Espírito Santo. Gera o Espírito Santo. Ou seja, Deus é tão perfeito, mas tão perfeito que o que Ele pensa é Ele mesmo, e o que Ele ama é Ele mesmo. E tão Ele mesmo que chega a ser pessoal.
ele pensa tanto nele mesmo que o pensamento dele é uma pessoa à parte. E ele se ama tanto que esse amor que ele tem pelo pensamento dele é um espírito e uma pessoa também. Então tudo que Deus faz é perfeito, não é acidente. Então não posso dizer que o Espírito é um acidente de Deus, o Espírito Santo. Não é atributo, qualidade, igual falar assim, eu sou cabeludo, careca, bigodudo, não, são acidentes que podem ter, podem não ter. Agora, uma relação, mas na Trindade as relações geram pessoas divinas verdadeiramente. A relação de Deus consigo mesmo gera uma pessoa divina, que não pode separar dele. É tão inseparável que quando você observa com a pobreza do nosso intelecto humano, a gente vê 3, mas é um. Para a gente é 3, para ele é um só. Deus não se vê em 3. É mais fácil para a gente aceitar, como se fala assim, o Criador, o Redentor, né? A gente coloca pelos atributos. Os atributos, né? Porque nossa mente só pensa fragmentariamente. A gente só consegue pensar por partes. O que é a operação do intelecto? Apreensão, juízo e raciocínio. Então, tudo que a gente pensa, primeiro a gente tem que ter apreendido primeiro. Primeiro você apreende, e só apreende pelos 5 sentidos. Então, fala 3 operações do intelecto, porque os sentidos não contam. Porque sentido não é do intelecto, sentido é sentido, né? Físico. Então, primeiro, o meu intelecto recebe a informação dos sentidos. Recebeu, ele cria uma imagem fantasma, que São Tomás Aristóteles chama de fantasma, né? Fica na imaginação, fica na alma. Aquele fantasma é a apreensão ainda, é o conceito. Quando ele julga, a água é líquida. Então, eu estou afirmando que A é B. Todo juízo é uma afirmação ou uma negação. Então, ou é ou não é. Então, quando eu digo o homem é um animal racional ou ele não é um animal racional, só tem essas duas. Juízo é quando você afirma uma coisa por outra. Então, mas você só afirma uma coisa por outra, você aprendeu as duas. Então, eu só consigo pensar água e fogo se eu tive experiência sensorial primeiro com água e fogo, para depois emitir um juízo, para depois fazer o raciocínio. O raciocínio é que você pega os juízos e os compõe para formar o raciocínio. Tinha que ser 3. São 3 operações. Apreensão, juízo e raciocínio. São as 3 operações do intelecto. Só essas 3. E essas 3 são todas acidentais na nossa vida. Que nem a Leoni colocou. É mais fácil pensar a Santíssima Trindade por o Redentor, o Paráclito, é o Espírito Santo, o Pai, o Criador. A gente separa do Filho, o Criador fica mais pro Pai, fica um velhinho barbudo, cabelo branco, o Filho fica mais jovial, né? Fica até aqueles quadros que tem os 3, a pomba, o Espírito Santo no meio. Então a gente começa a personalizar do nosso jeito humano, limitado e totalmente assim, imagético. A gente interfere, cria símbolos em cima. Mas se fosse pensar Deus por si mesmo, como que ele se concebe a si mesmo? Como uma coisa só. Não tem atributos para ele. Ele não vê assim, eu sou eu, você é o Espírito Santo, você é o Filho, tá? Não tem. É como se, para ele é uma coisa só. Assim como a gente não pensa em dividir a nossa pessoa do nosso pensamento. Ninguém fica pensando assim, eu sou eu, meus pensamentos e meu pensamento. Quando eu penso uma coisa, eu me separo dele e fica assim, você, eu sou eu. Não, a gente pensa, tanto é que quando alguém nos critica, em termos de opinião, a gente se ofende. Porque a gente toma para a gente a dor de ter sido criticado a nossa ideia. Mas espera lá, então não é as coisas distintas? Não era para ser distinto? Não é? Se não é no mundo humano, então o que dirá no divino? Não tem como separar Deus do pensamento dele e do amor dele. O amor de Deus é uma pessoa, o pensamento de Deus é outra pessoa. É tão perfeito que chega a ser uma pessoa. Olha que coisa interessante. Então não dá para imaginar Deus pensando assim, o que eu vou fazer hoje? 2 e 2 é 4. Como é que é a tabuada do 9? Ele não pensa nesse tipo de coisa. Isso aí quem pensa somos nós, que somos reflexos dele. Mas o pensamento dele é tão perfeito que não tem assim, antes, depois, não tem duração, não tem nada, não tem tempo, não tem necessidade. É tudo livre, é tudo perfeito, né? E tudo vem criado por meio do Filho. E aqui, nós estamos na parte do... que fala das Escrituras, olha o Espírito de Cristo, olha o Espírito do Pai. Corolário, né? Já foi? Tá. Ele me glorificará, já foi. Para mostrar com bastante clareza que tanto procede do Pai como do Filho. Falta o último parágrafo. Aqui. São esses? De São Paulo. É verdade. De São Paulo, quem não possui o Espírito de Cristo, o Espírito, esse lhe não pertence. Olha, forte, hein? Não pertence a Cristo quem não possui o Espírito de Cristo. Aí vem as campanhas aí ecumênicas e todo mundo é uma coisa só, todo cristianismo é uma coisa só, qualquer religião é uma coisa só, todo mundo está de bem com a vida e com Deus, vai todo mundo... Essa afirmação de Paulo bate com a afirmação de João lá, aquele que falei outra vez, de João 17, 21, quando Jesus fala com o Pai, para que
nos ligássemos a Ele. Como eu, ao Pai, somos um, todos vós comigo. E como já falou aí, através do amor. Né? O Espírito Santo, ele é a ação do amor. É o vínculo então, do amor. Você também tem lá no 1 Coríntios 12, e a partir do 12 também, do versículo 12, a questão do corpo de Cristo. É o corpo místico. O corpo de Cristo só se dá através do Espírito, que também já é falado em João 17. Sim. Então, o corpo tudo interligado. Está interligado. É tudo amarrado isso aqui. Quando fala essa parte aqui que é forte, né? O Espírito... Cadê? Quem não possui o Espírito Isso. de Cristo. Quem não possui o Espírito de Cristo não lhe pertence. E o Espírito de Cristo só está no corpo dele. E o corpo dele é a igreja. Porque a igreja é a esposa dele, que ele fundou sobre Pedro e mandou ela crescer como fermento na terra. Até que toda a humanidade fosse evangelizada para que ele desça para julgar. Então, a evangelização é um trabalho comparado à agricultura. Precisa primeiro semear, cultivar, e quando tiver maduro, aí os anjos virão ceifar. Mas não dá tempo de ceifar ainda, não está no tempo de ceifar, porque tem muitas regiões da terra que ainda não foram sequer semeadas. Tem muitas tribos ainda por evangelizar, tem muitos recantos da terra que ainda precisa ser evangelizado de fato, né? E aí tem essa questão da nova evangelização também, que é um problema que a gente não sabe julgar ainda, né? É um dilema. Mas o Espírito de Cristo só está no corpo místico dele, que é a igreja. Que é a Santa Igreja. A Santa Igreja. Então dá para a gente ir amarrando isso também, né? Quem não tem o meu Espírito, tanto é que ele fala para Cananeia, quando ela pede um milagre para a filha dela, e ela é cananeia, ela é de fora, né? Se a gente for estudar a história dos cananeus, a gente vê como que era diferente a briga entre eles e os judeus ali. Aí ela chega, mestre, minha filha está assim, ajude. Ele fala assim, não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Olha o que ele fala para ela. Deus falou para ela. Aí ela fala assim, sim, senhor. Como se ela dissesse assim, ó, eu aceito que eu sou um cachorrinho, mas por favor, cura minha filha, porque até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha o que ela reconheceu. Ela mesmo sendo de fora do grupo de Cristo, ela falou assim, eu te reconheço como meu dono. Eu te reconheço, mas me ajuda. Ela não fez assim, não, calma lá, vamos fazer um abraço ecumênico aqui primeiro, vamos colocar essa parte, as nossas diferenças. Os cananeus como se fossem os macumbeiros da época deles lá. É os macumbeiros da época. Né? Os cenistas acreditavam em Baal. Eu já ouvi falar assim, os cananeus é tipo os bruxos da época, os que mexiam com coisa errada, espiritualmente falando, é a encruzilhada lá, né? A galinha preta da época, né? Não tinha galinha, mas sei lá o que. Mas enfim, olha o que Cristo falou para ela, porque ela se aproximou de Jesus. É como se fosse um macumbeiro, um espírita, de outra religião, um ateu, se aproximar de Cristo na igreja e pedir ajuda para salvação. Aí o que a igreja vai responder? Ué, se você veio até a gente é porque você veio no lugar certo. Então você vai ter o que você pediu. Só que desde que você tenha fé, de que acredite, reconheça quem é quem no papel de salvação. Quem é quem? Então, você reconhece Cristo como Senhor e Salvador, é o único, reconhece? Então, você já está no caminho. Então, toma aqui o seu prêmio. Esse é o verdadeiro ecumenismo. O verdadeiro ecumenismo. Esse é o ecumenismo. Quando você mostra a verdade e fala, ó, você reconhece a verdade, então não tem problema. Você está salvo, porque é a verdade que liberta. Agora, ficar com esse negócio de politicamente correto entre as religiões, não todas as religiões são horizontalmente iguais. Toda salva. O budismo salva, o islamismo salva, a macumbaria salva, tudo salva. Entre o cristianismo é tudo placa diferente, mas é tudo cristão igual, não tem diferença nenhuma. Vamos buscar o que nos une, esquecer o que nos separa e está tudo certo. Resolveu, pôs uma pedra em cima. Será? Se a gente pensar, Deus disse realmente para pensar assim, ele procedeu assim quando ele estava entre nós? Ele fez essas pontes assim politicamente corretas com os judeus, os fariseus? Olha que ele dizia até para os discípulos, vocês estão vendo os fariseus? Ouçam e põem em prática tudo o que eles vos disserem, mas não fazei o que eles fazem, porque eles falam e não fazem, mas quando eles falam, eles se sentam na cátedra de Moisés. Então, olha só, ele inspirou Moisés a escrever a Torá. Como é que o próprio Cristo, o verbo encarnado, ia se negar a ouvir os fariseus se eles estavam falando o que Moisés mandou dizer? Então ele diz, quando eles abrirem a boca para falar de dogmas, abaixa a cabeça e obedece. Ah, mas o fariseu não sei. Não, Deus mandou obedecer, tu obedece. Quando o Papa falar, se for dogma de fé, obedece. Você aceitou, você entendeu o caminho de salvação, então obedece. Mas o Papa é comunista, não sei. Não interessa. Quando ele sentar na cadeira, ou seja, ex-cátedra, quer dizer que você está professando a partir de um tesouro comum.
partir do tesouro da doutrina, que é irrefutável, que é aquela coisa eterna que Deus trouxe. Então, o próprio Cristo mandou, obedeçam o que os fariseus mandam, só não fazem o que eles fazem. Daí veio o ditado, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Veio daí. Então, Deus mandou, só que a maioria não segue isso. A maioria fala assim, ó, eu só faço se você fizer. Eu só vou para a igreja se o padre for santo. Eu só confesso com o padre se ele for santo. Ah, mas se eu ficar sabendo alguma coisa do padre, eu já não vou. Ah, mas espera aí. Deus mandou fazer isso? Mas o sacramento não depende da santidade do ministro. Por isso que o sacramento, válido, por isso que o dogma é quase na mesma linha do sacramento. Na verdade também, na verdade, não depende da verdade. de quem diz. Então, a mesma coisa. O demônio pode falar a sim, verdade. Né? São Tomás, eu ia falar disso. São Tomás de Aquino tem um trecho, não sei de que livro que ele fala assim: toda verdade vem do Espírito Santo, ainda que da boca de um demônio. Se vier da boca de um demônio e for verdade, é o Espírito Santo que falou, não foi ele. E por isso que o demônio gosta de mentir, porque mentindo ele faz o papel inverso do Espírito Santo. Por isso que no exorcismo ele odeia falar a verdade, porque quando ele fala a verdade, Deus age por ele. Ele não quer ser usado por Deus, ele quer ser autônomo. Então quando ele fala assim, eu não vou falar, e começa a gritar e faz a pessoa se estribuchar no chão, até que ela fala. E quando ele fala, ele solta gritos assim, lacerantes. Na sessão de exorcismo, você morre de ver um negócio daquele. É horrível, né? Porque ele está expressando a dor que ele sente de ter que falar a verdade e ser usado por Deus. Olha o orgulho, né? Então essa parte aqui é muito importante. O Espírito Santo está na verdade. Ele diz, enviou Deus a vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abá, Pai. O Espírito, né? Aí vem o Espírito do Pai, né? Falou do Espírito de Cristo até agora. Agora o Espírito do Pai. No Evangelho de São Mateus é chamado Espírito do Pai. Não sois vós quem fala, mas o Espírito de vosso Pai. 458, que é da Mateus 10, 20, né? 458. Isso, Mateus 10, 20. Então, na última ceia, Nosso Senhor explicou assim: o Consolador que eu vos hei de enviar, o Espírito da verdade, que do Pai procede, ele dará testemunho de mim, que é o Filho. Então, o Espírito, Paráclito, né? O Paráclito. A terceira pessoa que ele vai enviar procede do Pai e vai falar dele, do Filho. Então, ele amarrou os três, né? A família de Deus, que é a Santíssima Trindade. A gente pode pensar assim. Noutra parte, afirma que o mesmo Espírito Santo será enviado pelo Pai. O Espírito Santo que o Pai há de enviar em meu nome, em nome do Filho. Ora, tal linguagem se refere à processão do Espírito Santo, que os ortodoxos negam, né? Os ortodoxos negam essa causa filioca, porque colocaram no sínodo depois essa causa que procede do Pai e do Filho. Para eles é só do Pai. Só que na verdade eles têm uma crença inclusive correta, porque eles vão dizer que procede do Pai através do Filho, que é a mesma coisa. Só que eles simplesmente não admitem isso e falam que a igreja caiu em heresia para justificar o cisma. Então na verdade eles creem a mesma coisa que a gente, só fizeram polêmica toda. Polêmica. Isso que é complicado. Então, tanto que quando alguns ortodoxos voltaram à união com a igreja, como por exemplo a igreja ucraniana, os uniatas, a igreja permitiu que eles não colocassem o coelho. Tanto que algumas igrejas rezam, começar a rezar sem o coelho. Eles podem, porque a fé é correta também, porque eles creem que procede também através do Filho, só não colocaram no credo, porque é a mesma crença. Mas os ortodoxos fizeram disso uma questão de cisma. E outras coisas também, questão de hoje já tá ázimo, questão de jejum, barba. Os patriarcas. Então, essa linguagem que se refere à processão do Espírito Santo mostra, portanto, claramente que o mesmo, que é o Espírito Santo, procede de ambos, do Pai e do Filho. São estes os pontos que se devem ensinar com referência à pessoa do Espírito Santo. Então, está aqui. Agora, efeitos do Espírito Santo. Quais são os efeitos? Primeiro, operações em geral. O que ele opera na gente? É preciso ainda ensinar para os fiéis que existem certos efeitos sublimes e certos dons preciosos que são próprios do Espírito Santo e dele nascem e se derivam como de uma fonte inexaurível de bondade. Ainda que as operações exteriores da Santíssima Trindade são comuns às três pessoas, muitas delas se atribuem de modo particular, ao Espírito Santo, para entendermos que partem do infinito amor de Deus para conosco. Para a gente dividir em compartimentos mentais assim, para a gente entender que Deus é amor, é verdade, é justiça e é misericórdia. Mas ele é tudo isso numa coisa só. Mas o ser humano não consegue processar mentalmente dessa forma como Deus processa mentalmente. Porque o intelecto de Deus é indiviso. Deus não tem cérebro, ele não pensa por partes, ele pensa assim, né? Como se fosse fotografias, de uma vez, está tudo pronto, tudo chapado na tela, todo o pensamento. O nosso pensamento é discursivo. O raciocínio humano é discursivo. Ele precisa de um antes e um depois, um antes e um depois, um antes, um durante e um depois. Então tem o começo, a duração
e o término do raciocínio. A gente pensa discursivamente, no tempo. A gente não pensa fora do tempo. Então, por isso que a gente tem dificuldade de falar de Deus e até de falar de qualquer outra coisa, né? Dá muita confusão aí até em ciências, porque muitos vêm de formas equivocadas e passam adiante. Aí o outro reproduz equivocadamente até que alguém percebe, aí começa a fazer reparos, aí vem um pensador, vem outro, e vira aquela balbúrdia na história da filosofia, do pensamento, porque o nosso pensamento é limitado. São Paulo em Coríntios 13 não fala? Porque é limitado o nosso entendimento, a gente vê como que por um espelho, de modo confuso, porque cada um tem uma perspectiva, então todo mundo vê no espelho. Ninguém tem a verdade, a posse da verdade absoluta, né? Ninguém tem o Cristo consigo e fala, não, Cristo é meu e uso como eu quiser. Não é assim. A gente que é dele, não é ele que é nosso. Então a gente tem que se deixar entrar no âmbito de Cristo e se curvar a ele, não ele curvar a gente, né? Fala assim, não, eu não tenho a verdade. É a verdade que me tem quando eu a obedeço. Então a verdade é mais um âmbito do que uma posse. É mais um âmbito que você adentra quando você obedece. Então, se eu aceito que 2 e 2 são 4, isso é uma verdade. Não é uma posse. É que eu aceitei. Eu não tomei posse disso. Isso não é meu. Eu não posso esconder de ninguém. Eu não criei isso. Isso aí passa por mim e eu aceito ou não. Eu reconheço humildemente, meu intelecto, entendeu? 2 mais 2 é 4. Ah, entendi. Então eu me curvo a essa verdade e passo a fazer parte dela. Não é ela que faz parte de mim. Porque ela está fora de mim, ela é objetiva. Ela existe independente da sua existência. Isso quer dizer o quê? A diferença de subjetivo e objetivo. Questão da prova objetiva é o quê? Todo mundo tem que pensar igual, senão erra. A letra A é acerta no gabarito. Então, quem não interpretar o texto daquela forma, não vai acertar. Questão subjetiva. Cada um vai ter um talento. Porque você vai filtrar o que você pensa. Você vai colocar coisas de você ali. Agora, a verdade é objetiva, nunca subjetiva. Só que tem um porém, tem um paradoxo aí. Para nós ela é objetiva. Para Cristo ela é subjetiva. Porque ele é uma pessoa e ele é a verdade. Então, para ele a verdade é subjetiva. Tudo que ele quer, tudo que ele acha é verdade. Nós, tudo que a gente acha, não é verdade. Pode ser, pode não ser. Porque a gente é reflexo, ele é original, ele é a fonte. O que Platão dizia, o mundo das ideias, é mais ou menos assim. Ele bateu na trave. Tem o mundo das ideias, do qual toda a realidade aqui é sombra. É que ele só tinha razão para pensar e não conseguiu. Mas se ele tivesse a revelação, talvez ele se corrigisse. Fala, não, o mundo das ideias, na verdade, é a Santíssima Trindade, que é a ideia, que é espiritual e que nos criou. E tudo que está aqui, o Logos, tudo que está aqui é reflexo do Logos, que é a verdadeira ideia criadora. É o demiurgo. É o Cristo demiurgo, o verdadeiro demiurgo. Então, na verdade... Não é um termo errado? No paganismo, né? Demiurgo como criador. Mas né? o demiurgo seria o Deus mau, se não me engano, Platão? Não, só no sentido criador, né? O criador. Tomando nessa acepção de criador, não como o termo técnico deles lá. Só emprestando a palavra para entender a função. Demiurgo é o criador para Platão, né? O que criou o mundo visível. Para a gente, o nosso verdadeiro demiurgo do bem, que seria, no caso, seria o Logos, por meio dele que foi criado o mundo. E a gente não odeia ele, ao contrário, a gente ama ele porque tudo que ele criou é bom. Para o gnóstico, tudo que o demiurgo criou é mal, porque é prisão, é cárcere, e o que é espiritual é bom. Então tem que ser libertado. O suicídio é bom, porque te liberta da matéria. Então, matar crianças no ventre das mulheres é bom porque você está libertando almas. Então, olha como que o diabo trabalha. O que a gente chama de martírio, de dar a vida por Cristo, que é uma coisa nobre, porque você está se libertando deste vale de lágrimas para ir para o verdadeiro vale da alegria, de tudo que é bom. Para o gnóstico, você tem que fazer com as próprias mãos. Você tem que ir lá tirar a vida das pessoas, se matar, porque você tem que ser o libertador. Porque o demiurgo é mau, então ele inverte tudo. Então, quem criou o mundo é do mal e nós somos aprisionados. Aí, no cristianismo nosso, quem criou o mundo é bom e nós estamos aqui para contemplar o quão bom Deus é pelas coisas que Ele criou. E a gente, cada vez que a gente saboreia uma fruta madura, glória a Deus, como Ele é bom. Então, a gente vê as coisas e testemunha a bondade dEle nos seus reflexos, que não são sombras ruins, como Platão pensava que o mundo das ideias, tal, aqui é sombra, mito da caverna, tal. Na verdade, dá para a gente calibrar esses mitos. Por isso que Santo Agostinho leu muito, São Tomás pegou Aristóteles, porque eles viram que tinha uma coisa ali que dá para calibrar. Olha, isso aqui dá para aproveitar isso aqui e colocar uns nomes nos lugares certos, trocar de lugar isso aqui você joga fora, isso aqui você corta, aqui você mantém, pronto, fica uma coisa perfeita para entender. Você purificou. Igual quando chegava em Roma, os cristãos chegavam lá, tinha um templo de Minerva, eles não demoliram Minerva. Vamos quebrar tudo isso aqui, vamos acabar com essa escadaria, não sei o quê. A Basílica de São Pedro não era no Panteão Romano? Tinha uma coisa pagã lá. Eles chegavam com o crucifixo, colocavam em cima de Minerva, pronto, cristianizou. Quer dizer que os deuses agora estão pagando tributo para o Deus verdadeiro. Então a Minerva está debaixo de Cristo, isso aqui é só uma imagem, agora o verdadeiro está em cima.
Então pronto, mudou tudo. Tinha um obelisco, coisa horrível, né? Demoníaca, chega lá, coloca um crucifixo em cima, pronto, cristianizou. Olha a perspectiva, né? É o contrário de você ser um puritano que vai querer destruir, iconoclasta, acabar com tudo, demolir, vamos purificar, vamos fazer igual como é que é os puritanos ingleses lá, que queria purificar tudo, tirar tudo que fosse... Ou então um protestante puritano que não aceita nem a escritura que veio do grego, só hebraico. Os muçulmanos também, né? Que era, no caso, o movimento iconoclasta veio... O muçulmano também não queria representar Deus, porque é uma ofensa a Alá. Representar Alá é uma ofensa, porque ele é espírito, não pode representar. Só que isso, na época dos judeus, tinha um pouco, porque os judeus também não representavam nada, não tinham arte. Porque Deus já estava com eles nos profetas. Para que você vai ter arte se o representado já está presente? Real. A arte aumenta na medida que você não tem aquilo que você busca. Então a representação é uma substituição daquilo que você quer. Então você, olha, como eu não tenho aqui as coisas para falar, o catecismo não tem aqui para trazer para a gente as coisas de que ele trata, ele usa signos verbais, que substituem o assunto, que é o objeto real. Então, eu quero falar de agricultura com vocês. Eu não tenho como trazer aqui uma fazenda e colocar aqui. Então o que eu faço? Uso palavras. Sabe a cenoura? Signo, cenoura. Eu estou trocando a cenoura de verdade por um signo que significa cenoura. Então, você vai trabalhando com isso aí. Você vai substituindo, né, a linguagem. E o interessante é que Cristo, sendo o verbo de Deus, ele é tradução de Deus, só que em pessoa. Olha que legal. Ele é a palavra de Deus, mas ele não significa Deus para fora da palavra. A palavra, Jesus, o homem Jesus, é Deus. E ele é a palavra mesmo. Ele é a palavra mesmo. Ele é a palavra de Deus, do que Deus, o Pai, pensa, pronunciada no tempo. Quando Deus pronunciou no tempo, apareceu Jesus. É o verbo pronunciado. Isso é um mistério tremendo. E nenhuma religião consegue alcançar isso aí, porque é revelação. Não tem como. Se você perguntar, mas como que ninguém acertou? Nenhum dos gregos, que é o berço da civilização, está na Grécia, não sei o que. Tá, mas eles não tinham revelação, então não tinha como, né? Até, Leandro, eu acho que, voltando até a que estava falando aqui, que se atribui ao Espírito Santo as obras de bondade. Então, por causa disso, daí no caso, as obras de sabedoria e inteligência se atribuem ao verbo, né? Porque ele é a inteligência do Pai. Isso. É a inteligência de Deus. E como o Espírito Santo é o amor, as obras de bondade se atribuem a ele, né? E ao Pai é as obras de criação. Só uma questão de atribuir mesmo. Não quer dizer que ele tem como é que fala? Não, claro, a Trindade sempre age, é que se chama de ações ad extra, né? Tipo, nas ações de fora, ela sempre age sempre integralmente. Integralmente, mas atribui uma pessoa específica conforme os atributos da própria operação. É que nem a gente pegar um autor, eu não sei que autor que eu estava estudando, e ele falou assim, na carta dele, acho que era, eu não sei quem que era, que falou assim: muitos me perguntam da minha biografia para me conhecer melhor, mas eu digo, leia minha obra, eu estou lá. O autor dizia, um autor de literatura ficcional. Aí você pensando, olha, o autor não gostava de se manifestar para além da obra. O artista não gosta muito disso. Eu acho que todo artista tem um pouco disso, que não gosta de ficar olhando para ele. Ele quer que olhe para a obra dele. Então você vai lá para o Michelangelo. Michelangelo, mas como que você faz? O que você come? Que hora você acorda? Como que você faz para ser esse Michelangelo que pintou os quadros? Não, eu quero que você elogie aquilo lá, não a mim. Porque eu trabalhei para aquilo lá. Eu não estou fazendo nada para chamar atenção aqui para a minha pessoa. Né? É aquela questão de apontar para o céu e ficar olhando para o dedo dele, em vez de olhar para onde ele está apontando. Né? O artista ele quer que você olhe para a obra dele, porque é o resultado do esforço dele. Então ele quer ser elogiado pela obra. Então Deus fez a obra, e como é que a gente faz? A gente vê em Cristo, né? E vê toda a obra de Deus, e a gente faz o elogio a Deus, fazendo a oração, agradecendo e tudo mais, né? Aqui, operação em particular, vivificação espiritual. Eu já cheguei aqui? 2, né? É preciso ensinar aqui, né? É preciso ensinar que existem certos efeitos sublimes. Operação geral, né? Parei aqui na bondade. Então, ainda que as operações exteriores da Santíssima Trindade são comuns às 3 pessoas, muitas delas se atribuem de modo particular ao Espírito Santo, para entendermos que partem do infinito amor de Deus para conosco. Então, já que o Espírito Santo procede da vontade divina, enquanto abrasada de amor, é óbvio que as operações atribuídas de modo particular ao Espírito Santo promanam do soberano amor de Deus para conosco. Então, olha que interessante, né? Deus nos ama para além de si mesmo. Aí que tá, né? Porque você vê, o amor divino é perfeito dentro dele, a Santíssima Trindade, mas ele é tão perfeito que o amor dele transcende ele mesmo e vem pra gente. É por isso que se diz, não sei se São João, que Deus é amor, né? Deus caritas est. Deus caritas est, Deus é amor. E quem tem amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Então Deus é permanência.
O amor, por isso que a editora Permanência vem dessa frase aí. Vem na verdade do permanecer. Permanecer. Em vós, Se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. É dessa frase. Mas que na verdade faz eco, né? É por causa da ligação. Então ele fala, ó, por isso que o Espírito Santo se chama dom, por excelência. Conceito que exprime uma doação. Porque dom vem de doação. A gente atribui dom à habilidade. Muitas vezes eu penso em dom habilidade, dom de música, dom de cantar. O cara tem dom de cantar. A gente pensa na habilidade técnica. Na verdade, dom é de doação, é gratuito. É o que você ganhou, é um dom. Então, o Espírito Santo se chama dom. Feito, é uma doação feita por benevolência, a título gratuito, sem nenhum interesse de retribuição. Quando a gente medita isso, a gente começa a amar mais a Deus, porque a gente pensa, nossa, Ele não tem motivo nenhum para me amar. Na verdade, para me odiar, para me mandar para o inferno, Ele tem. E mesmo assim, Ele me quer com Ele. E Ele me espera, convertido, voltar para Ele. Então, quando o nosso intelecto acende para essa questão, a gente cutuca a vontade para se direcionar em oração, em elevação, em obras de caridade, fazer tudo o que a vida piedosa pede. Por causa desse conhecimento, que Deus é um amor gratuito. Nosso amor, ele é muito... toma lá da cá, né? É interesseiro. Você sempre se esforça esperando algo em troca, quer você admita ou não. Porque no fundo, o ser humano sempre tem uma compensação no que ele faz. Inclusive tem até na neurologia a região da recompensa do cérebro, serotonina, que é o neurotransmissor que é liberado toda vez que você faz um esporte, que você pratica um hobby, aí libera na corrente sanguínea e você sente satisfação, sensação de recompensa. Então, biologicamente, a gente já foi programado por Deus para ser assim. Mas a gente não pode deixar que isso nos determine, porque Ele não é assim. Deus não tem serotonina e Ele faz o bem. Então Ele fala, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Porque o vosso Pai não faz para ganhar nada, então faça igual a Ele. Eu sei que eu coloquei em você um equipamento que sente satisfação e que você muitas vezes age assim, mas eu quero que você haja contra isso aí, inclusive. Se você quer uma coisa A, eu quero que você faça B por amor a mim. E um amor intelectual, porque se você depender da sua vontade, você fazia B e não A. Porque o Abraão ia matar Isaac? Abraão, né? Abraão ia matar contra a vontade dele. Isso é um santo. Pronto, Deus falou, mata seu filho. Você me ama? Amo, Senhor. Então mata seu filho em sacrifício para mim. Claro que Deus não ia querer no final, mas olha o procedimento. Ele colocou e o santo fala, eu vou. Mesmo com um coração pesado. De modo que se Deus não falasse não, ele teria matado. Teria matado. Aprovação à fé bem... Porque não foi Abraão que no finalzinho desistiu. Foi Deus que mandou ele parar. Ele ia matar. Ele ia matar. Ele não queria. Era o único filho que ele tinha. O único. Um pai saber que é o filho único. Disso, Deus prometeu que o Redentor nasceria da geração dele. Porque tamanha foi a atitude dele. Confiança e fé em Deus. Foi um marco histórico na história da salvação. Falou assim, não, olha o que esse homem fez. Ele ofereceu o filho único, filho de um milagre. Não era um filho natural, biologicamente gerado. Então, mas é uma configuração também do próprio pai que que deu o único filho para nossa exatamente. Salvação, né? Então, Jesus Cristo. Exatamente. Tudo que Deus faz tem analogia, né? Então, sendo assim, o Espírito Santo, né, devemos reconhecer com piedosa gratidão, como eu falei, o fruto desse conhecimento, né? Gratidão, que os bens e benefícios que de Deus temos recebido, né? Temos que ter uma piedosa gratidão com esses bens. Se a gente amanhecer vivos amanhã, a primeira coisa que a gente tem que fazer é gratidão. É o sinal da cruz e falar obrigado. Primeira coisa, porque ele deixou nascer de novo. Porque todo sono que a gente faz à noite é uma prefiguração da nossa morte. Vai ter um dia que a gente vai dormir e não vai acordar mais. Então o sono já é mais ou menos um ensaio para a morte. Você está morrendo todo dia. Você morre à noite. Você não está fazendo mais nada. Você é como um morto. Colocar um cadáver do seu lado, qual a diferença se alguém olhar de longe? Os dois estão mortos. Só que esse aqui vai acordar e esse aqui não. Só na vida eterna. Mas a questão é gratidão quando a gente acordar, porque o sol vai nascer para nós de novo. E a gente olha para o lado, a gente vê os vizinhos, traficantes, os bandidos, nasce para eles também. A gente vê que nasce para eles. E a gente vê que... Não, falando assim, porque ele diz assim, ó. Não é porque tem uma passagem que ele fala assim. Eu imaginando aquele dia ali, estragou meu sonho, cara. Esse você tava pegando a rabeira, aí de repente. Eu tava vendo o sol, os passarinhos cantando no jardim, Teletubbies, aquela música bonita aí dos manos. Os ursinhos carinhosos.
aquele funkão comendo, aquele Mas aí a aquela gente lembra de melinona Amós. aberta no Daí a gente funkão. lembra de Amós. Mas eu quis dizer é que, na verdade, ele falou para ser perfeito porque Deus dá a chuva e o sol para os bons e os maus. E é por isso que a gente tem que ser bom. A gente tem que ser bom para os bons e para os maus. Ele fala, ó, E humilde. e humilde, né? Por causa que a gente tem que reconhecer que todo o bem que a gente fizer não vem da gente. Então tem essa também. E aí vai. Não, e que todo mundo tem o mesmo direito. Tem o mesmo direito de receber as de graças. achar que você é top. É porque o céu não é um concurso público. Que você acha que você está lá estudando para ir pro céu e vai assim, ó, não vou falar nada para ele, não vou passar cola para ele não, senão é perigoso ele ir primeiro e eu ficar aqui e eu perder a vaga no céu. Deus já preveniu isso aí e já falou assim, ó, na casa do meu pai há várias moradas, fica tranquilo, tem várias. É como se fosse o governo federal falando assim, olha pessoal, tem vaga para todo mundo, tem mais de 200 milhões de vagas para a Polícia Federal, pode ficar tranquilo, vai ter a sua lá, não fique se matando de estudar aí não. Calma aí. Não fica tentando trapacear também, não, né? Furar o olho dos. Tá lá, o cara, 5 horas da manhã, o cara passa. A salvação. Não vai ter pra todo mundo. Você vê, né? Olha só. Então, ó. Só abre 8 horas, mas o cara tá lá 5 horas. Aquilo que eu falei, que eu fiz o link ali, né? Que a gente não faz nenhum bem se não for pelo Espírito Santo. Olha só. Se o apóstolo pergunta, que temos nós que de Deus não tenhamos recebido, aí quem vai ter coragem de responder essa pergunta? Quem tem coragem? Que olha a pergunta de São Paulo, né? Que temos nós? O que nós temos que a gente não recebeu de Deus? O quê? Só tem uma coisa: pecado. Deus não me deu o pecado. A única coisa, olha só, a única coisa que eu poderia me vangloriar é a única coisa que eu não gostaria de sequer pensar. É o mal em mim. Então, isso aí já é aquela voadora na boca do estômago para ter humildade. Falar assim, ó, fica humilde de todos os ângulos. Não tem como você tentar se envaidecer por si mesmo. Não tem. Porque a única coisa que você vai encontrar em você vai ser o pecado. E nada que a gente Esquece. faça na nossa vida espiritual sem o Espírito Santo vai ter méritos sobrenaturais. Rezar, penitência, novena. Não adianta nada se não tiver o Espírito Espírito Santo. Não adianta. Por isso que tem um monte de gente que é fideísta, a pessoa vai lá e acredita que, não, eu vou fazer uma coisa aqui para Deus, Deus vai ficar feliz comigo. E ele arquiteta todo um projeto de sedução de Deus. Ele quer, não, vive a vida como se fosse assim, vai querer copiar os monges eremitas, quer copiar os anacoretas lá, quer copiar o Santo Antão, mas da cabeça, não porque o Espírito Santo mandou ele fazer isso, não porque ele foi tocado de verdade, tem todo um contexto ali. Não, a pessoa vai ter um monte de doido assim. E a gente vê, né, que Cristo falou, não vos deixeis enganar pelos falsos profetas que vêm por aí. E aqui ele diz, operações em particular. Ah, tá, ele fechou aqui, ó. Todos os dons nos foram concedidos por mercê e graça do Espírito Santo. Quer dizer que Deus não deu nem porque a gente é bonitinho, nem porque a gente merece. Além de ter sido ganhado, é porque ele ainda deixou a gente ter. Ele concedeu. A gente não merece nada mesmo, né? A gente já é amado por ele sem nós merecermos. Né? Nós somos amados sem merecer e ainda por cima ele dá a graça de poder vê-lo no céu, sem merecer, e ele dá de livre e espontânea vontade, sem esperar nada em troca, porque de fato a gente não pode dar nada em troca para ele. Nem se a gente quisesse, a gente conseguiria dar alguma coisa em troca para Deus, né? Por isso que vem a pergunta, o que nós temos que de Deus não tenhamos recebido? Então já vem por aí, né? É a mesma coisa o filho querer dar um presente para o pai, o filho tem 3 anos de idade, ele vai dar o quê? Ele não trabalha, vai comprar com dinheiro. O pai, ou então um filho de 15 anos, ele ganha mesada, ele ganha R$100 por mês de mesada, beleza. Aí o pai recebe com aquela cara assim, não, vou agradecer, né, porque é filho e tal. Mas, por exemplo, você dá um catecismo novo pro seu pai. Ele vai agradecer, só que depois eu paguei. O boleto lá sou eu que estou passando. Aí você fala assim, o que você vai dar para ele financeiramente que você não recebeu? Tirando o fato de você trabalhar, lógico, não estou falando disso. A analogia não chega nesse ponto, né? Não tem como a gente trabalhar para Deus e conseguir ser autônomo. Na verdade... Tem uma coisa que ele pode dar uma dica agora. Pode dar orgulho. Amor, carinho, amor, alcançar carinho. os resultados, né, que atinge as expectativas dos pais, né, na ansiedade, no sucesso do filho. Isso é verdade. Agora o número 2, operações em particular. A gente falou aqui no catecismo de operações em geral, né? As operações em geral que ele faz, os dons que o Espírito Santo nos dá, é tudo graça, a gente não pode se gabar de nada, etc. Agora operações em particular. Primeira operação particular do Espírito Santo, letra A,
vivificação espiritual. Então a vida espiritual vem dele. Por isso que ele falou aí, ó, novena sem Espírito Santo é estéril. Tanto novena quanto dar uma cesta básica para alguém, se o Espírito Santo não for o motor daquela ação, é estéril. Por isso que a gente fala que a obra de caridade, entre aspas, de qualquer outra religião que não for verdadeira, ela é estéril, se ela não estiver ancorada no Espírito Santo. E é uma questão objetiva, não é uma questão valorativa, uma questão de afeto. Ah, não, é porque eu não vou com a cara, não tem nada a ver, é uma questão que a gente está sendo coerente com o princípio que a gente recebeu da revelação. Ele que disse que é assim, né? Sem mim nada podeis fazer. É o ateu que vai na missa. O ateu vai para a missa que nem aquele, como é, Ângelo Monteiro? Quem foi que falou? Teve um cara que falou assim que tem... Ângelo Monteiro falou assim, que se ele fosse ateu, ele iria para a missa mesmo assim, por causa da beleza litúrgica, da estética e tal. Falou assim, então quer dizer que se você não vai pela espiritualidade, vai pela beleza. Você já falou isso aquele Jordan Peterson que está se convertendo? Falando de Jesus Cristo. Ele já está meio que baqueando, né? Tomara a Deus que ele já... Assim, ele chorou falando de Jesus Cristo. Existe meio? Acho que já está. É que ele está no... ele não declarou o credo em sendo constantinopolitano ainda, mas ele... Daqui a pouco ele está com um escapulário aí, na Senhora do Carmo, Deus quiser. Mas é interessante a gente pensar isso, né? Sem mim nada podeis fazer. Então as pessoas fazem obras de caridade, muitas vezes a pessoa acha que ser religioso é uma coisa chata e ela não quer entrar na família de Cristo. Então ela fala assim, não, eu vou tentar dar a volta por cima, eu vou fazer tudo o que eles fazem só para provar para eles que eu não preciso ser religioso para fazer. Como tem muita gente que faz, muito empresário, muita gente que tem dinheiro, fala, não, eu vou lá, ajudo e tal, e nem falo para ninguém que eu ajudo. Eu faço, eu sou uma pessoa boa. Eu dou cesta básica para todas as famílias dos funcionários, eu vou lá na vila, eu vou nos lugares mais pobres, nas favelas do Rio de Janeiro, eu pago para todos eles tratamento dentário, etc, etc. Sou uma pessoa boa, não precisa de religião, tá vendo? Provei para o cristão, tem cristão aí que fica roubando dinheiro do dízimo, tem padre pedófilo, não sei o que, eu estou sendo muito melhor do que eles. Esse é o conceito que verdadeiramente muita gente nutre de si mesmo. O problema é essa questão do se pôr como melhor que... Porque fala assim, eu que não sigo sou melhor do que aqueles que seguem. Quando rola o melhor. E mesmo que ele não diga, pensa assim, pelo próprio sentimento, sente assim. Mas porque se fazer caridade por caridade, filantropia, no caso, ter mais correto, filantropia, sei lá, até traficante fazer. Sim, só Pablo Escobar na Colômbia mesmo, dar dinheiro aos pobres. Cristo ele não era boa pessoa. Naquela passagem que Cristo ensina no Pai Nosso, ele não fala assim, O Sermão da Montanha? No sermão, que ele fala assim, de pedir coisas boas, até vós que sois maus, sabei dar coisas boas. Dar coisas boas. Não deixam de ser boas, mesmo que as pessoas sejam sejam más. As pessoas más sabem dar coisas boas aos filhos. Então, os bandidos, os criminosos, as pessoas ruins, elas dão comida para os filhos, coisas boas, mantém a vida dos filhos. Ela falou, o Pai que está no céu saberá dar o Espírito Santo a quem vou pedir. Então, o Espírito Santo é o maior bem que a gente poderia pedir, porque é o próprio Deus que a gente está pedindo, né? Então, não é um bem... Um dos detalhes também que interfere muito em algumas pessoas é como a igreja aparece. Aí entra o aspecto midiático. Como que a igreja aparece para aquele que está de fora da igreja? Então, para aquele que está de fora da igreja, ele visualiza o que a mídia está mostrando. Aquele é o retrato de religião para ele. Então, aquele é o pastor que está vendendo a vassoura que limpa os pecados. Sim, é a água de R$100, R$200 que o pastor está vendendo. Então Sim. É mídia influencia, mas é exatamente. Mas na época de Cristo já era assim, não tinha mídia. Tinha muita gente que não entrou no grupo de Cristo. O povo ficava olhando, como é que é o nome do anãozinho, do baixinho? Zaqueu. Zaqueu não era do grupo. Ele olhou, ele viu, mas quanto tempo ele ficou esperando para ir? Quanto tempo ele não olhava e via assim, o que será que aquele grupo faz? Parece que é um grupo de doido, fica em volta de um judeu, um galileu ali, um carpinteiro. Era assim a imagem de Jesus. Olha, tanto é que quando ele chega, não fala, não é o filho do Zé? Os seus irmãos não estão entre nós? Não é ele filho de Maria? Nós não conhecemos os seus? Por que esse cara é profeta? Está na Bíblia esse testemunho, não precisa da Globo. Tá vendo? Ou seja, o ser humano é assim. O ser humano é muito de julgar antes de pensar o que a coisa é em essência. Ele vê, eu não concordo, não gosto, não sei o quê. Ao invés de ir lá, provar e vede. Que Cristo fala, provar e vede, não fazer. Tanto é que ele não negou Tomé vir relar. Ele falou, então rela aqui, vem, eu não vou te negar. Se é o que você precisa para estar comigo, então venha. Porque o que é para estar comigo eu aceito, mesmo que seja uma coisa que não seja o perfeito. Ele fala, mais feliz quem não viu e acreditou. Mas ele aceitou. Alguns precisa chegar lá e... Então, exatamente. Ele não nega. Muitos
Lanciano, corpos incorruptos, milagres, ressurreições, santos que andaram com a cabeça no colo. Ele deixou tudo isso acontecer por quê? Não é porque ele queria se fazer um show de fantasia, né? De coisa extraordinária, mas é porque a fraqueza da fé ambiente precisou daquilo ali. Então a gente deve até pensar, será que não é uma coisa assim inferior quando aparece um milagre muito assim? Não é porque a fé é tão pouca que Deus precisou exagerar na dose? Porque onde tem fé, a fé já salva. Tanto é que a pessoa chegava a Cristo e falou, vai, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. A mulher que relou no manto dele, curou a hemorragia de não sei quantos anos, com todo o dinheiro que ela gastou a fortuna em médicos, e a hemorragia não cessava. Agora, teve lugares que Cristo fez prodígios e milagres e muitos não se converteram. Mesmo assim, ele fala assim, ai de ti, Betsaida, onde que é? Corazim. Betsaida. Ele fala, porque se fossem feitos os milagres que foram feitos lá, não sei aonde, ele fala agora, eles teriam se convertido. E vocês viram prodígios e não se converteram. Então, olha só, ele faz milagres, é como se fosse um sinal de... Tanto é que Lanciano é um sinal da dúvida, né? Do padre. Então, é como se fosse, é um sinal que vem a mais, porque não precisava ter isso. A Eucaristia não precisa se manifestar como carne e sangue para mim, se eu já creio. É tanto que foi justamente uma dúvida de um padre. Dúvida do padre. Então, Cristo fez particularmente para ele, mas aquilo ali é um sinal de fraqueza, não é uma coisa para a gente falar, nossa, olha, isso aí, Deus está agindo. Essa é uma dúvida também desde a época de Cristo. Lá, João 6, está tudo explicadinho. Então. É engraçado que, para mim, a conclusão é que o protestante não lê a Bíblia. Isso aí Porque se lesse a Bíblia, na hora de João 6, o protestante se identifica com aquele que está duvidando de Cristo. Ele se identifica com aquele que duvida de Cristo. Então. Em relação ao corpo de Cristo. Isso não é meu corpo, não se for bem claro, né? Oi? No caso, você está falando que o protestante não crê na presença real de Cristo na Eucaristia. Exatamente. Nosso Senhor foi bem claro. Isso João é o 6, meu corpo. Verdadeira comida, verdadeira bebida. Pegar na Bíblia e olhar, João 6 está falando do corpo. Justamente. Sim. Ué, e os que estavam na sala e começaram a sair de fininho, porque falaram assim, isto é muito duro de ouvir, porque eles estavam falando de canibalismo. E Cristo não corrigiu e não disse que era metáfora o que ele tinha falado. Porque se fosse o que os protestantes falam, que é só uma ceia, que não tem nada a ver com o corpo, não é canibalismo, nada disso, que a gente não come o corpo de Deus, acha que escândalo, ele se escandaliza. E o próprio Cristo tinha falado, o meu corpo é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Aí começaram a sair um pouquinho. Aí eu acho que é São Pedro. Então, aí São Pedro vem, Senhor, estão indo embora. Aí o que ele fala? Queres ir também, Pedro? Queres ir também? Ou seja, ele fala, está dito, é verdadeira comida. E a igreja, na sua aí, olha, consegue arrepiar, a sabedoria da igreja, fala, ela é inspirada, ela é de Deus. Porque ela disse, está escrito e é a única igreja que obedece o que está na Bíblia. As outras pegam, lê, não, você é sério, não sei o que, puxa para um lado, puxa para o outro, e abre uma igreja de cada esquina. Tem 4 doutrinas, né, pessoal? Eu estava até estudando o livro do Michael Davis sobre isso novo. Lutero é a mais próxima, que é a consubstanciação. Só a igreja define. É que a mais falsa é a que mais parece, né? Mas a dele é Cristo está presente e o pão também. Aí tem o Calvino, que é a ideia da presença a missa continua no Lutero. Tipo assim, Cristo está presente na pessoa quando recebe. Vai. Tem a doutrina de Zwingli, que vai dizer que é só um símbolo mesmo, não tem nada. É como se fosse esse planeta, né? Começa o primeiro, Mercúrio, vai indo para trás da órbita, vai saindo de órbita, daqui a pouco tá no gelo, lá em Plutão, lá, gelado. É nem Cristo mais, é bola de neve. Aliás, tem tanta coisa que eles interpretam errado, né? Não só eles, como os judeus, como os islâmicos. E muitos católicos que não obedecem. João, né? Lucas 23, 43, Jesus falando... Que era verbo se fez. Verbo fiscais. Pronto. Não, eles não acreditam que Jesus é Deus. Já começa daí, né? Não acreditar que Jesus é Deus já acabou, Não né? está escrito. Já nem cristão é, porque... Pois é. Oxi, se ele não é Deus, ele é o quê? Porque os islâmicos, né, e os judeus não os acreditam. islâmicos. Não acreditam que Jesus é Deus. Não, é porque eu falo protestantes, cristãos falam que Jesus não é Deus. Sim. Que ele é o Filho de Deus Pior só. ainda também. Como se chama cristão se Jesus não é Deus? Mas também é uma minoria, né? Que Tem uma... Não sei se é do lado dos calvinistas que pelo menos vem. crê na Trindade, assim. Mas tem a heresia mesmo da questão de não crer na Eucaristia, da justificação, só fé só. Uma seita Negar o maluca. livre-arbítrio, né? A gente vê quanto erro tem por aí, né? A gente tem que pedir para livrar de gente non sancta, né? Como diz na leitura da oração da missa no começo. Lá, e ele diz aqui, ó, há porém várias operações do Espírito Santo, sem realçar aqui a criação do mundo, a propagação e a direção dos seres criados, assunto que já foi tratado lá no começo, né?
Acabamos de ver há pouco que ao Espírito Santo se atribui de modo peculiar a vivificação, conforme atesta o vidente Ezequiel, dizendo: dar-vos-ei o Espírito, e vós vivereis a vida. Ora, os efeitos principais e mais próprios do Espírito Santo, o profeta Isaías os enumera. Abre aspas, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de ciência e de piedade, o espírito do temor de Deus. Qual é a igreja que prega os 7 dons do Espírito Santo? É a católica. Ela tira da Escritura e coloca pra gente, didaticamente, como mãe e mestra da verdade, né? Pra gente já ter mastigadinho, não precisar ficar procurando na Bíblia, né? Igual doido. Não, os pastores já colocam pra gente o leite da doutrina. E tá lá. Corolário, advertência de Santo Agostinho agora. Estes efeitos se chamam dons do Espírito Santo e, por vezes, levam até o nome de Espírito Santo. Por conseguinte, a conclusão, quando ocorre nas Escrituras o nome de Espírito Santo, é com muita prudência que Santo Agostinho nos manda averiguar se designa a terceira pessoa da Santíssima Trindade ou apenas seus dons e operações. Distinção. Estes dois sentidos diferem tanto entre si, quanto cremos que o Criador difere das coisas criadas. Olha, os dons do Espírito Santo e o próprio Espírito Santo não se confundem. Porque os dons do Espírito Santo são criados. No caso. São criados, porque são instrumentais, né? Para você poder trabalhar na graça, para você operar as obras de caridade, você tem que operar para agradar a Deus com os 7 dons do Espírito Santo, né? Ó, são estes os pontos que exigem maior cuidado na explicação, porque pelos dons do Espírito Santo chegamos a conhecer as normas da vida cristã e por eles podemos verificar se em nós habita o próprio Espírito Santo. Olha o critério, para saber se eu estou no Espírito Santo eu tenho que checar os 7 dons. Então tem que ter de cor salteada ali, ó, tabuadinha dos 7 dons. Deixa eu ver se eu estou em dia. Deixa eu ver se eu estou operando com o Espírito Santo ou com minha própria força. Se eu estou acreditando, como diz, na força de cavalos e de tropas, né? Como diz no Salmo. Eu estou a mim mesmo, que eu estou adorando a Deus. Porque tem vários provérbios na Bíblia que fala quem confia na força de cavalos e das tropas perecerá, mas quem tem o Senhor como fiel escudeiro vencerá. Salmo 90, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas quem habita sob a proteção do Altíssimo e pernoita à sombra de Shaddai, dirá, meu refúgio, meu rochedo, minha fortaleza, não tropeço. É Ele que me faz caminhar e eu não temerei a seta que vaga ao meio-dia, a peste que caminha nas trevas e um monte de coisas ruins, mas você fica em pé e você vai vendo quem está caindo, porque você sabe em quem você colocou seu amparo e não é humano. Não é humano, você sabe, ó, eu estou aqui, eu posso morrer a qualquer momento, pode acontecer qualquer coisa. De repente cai um avião, está lá no Japão viajando, cai aqui. Qualquer coisa absurda pode acontecer. Como sempre acontece, a gente vê na internet coisas que, poxa vida, como é que aconteceu isso? O cara morreu. O caminhão saiu e pum, uma pessoa. O cara tem um AVC na carreta, morre, você pensa que a carreta é porque ele dormiu. Não é, o cara já estava morto. Às vezes o cara morreu na carreta e jogou o carro em cima do Corsinha, do Fietinho, e matou. Aí ninguém sabe, o cara já estava morto. Mas Deus estava sabendo de tudo. Então, se essa pessoa que estava dentro do carro e o caminhoneiro estavam em Deus, eles estão tranquilos. É só um detalhe para Deus. Foi a hora deles, foi assim que Deus determinou e Deus deixou acontecer assim, vai assim, não sei, vai ser na eternidade que a gente vai entender como que foi isso, mas tem está um na artigo graça. do professor Fidel da Monfort que diz que Deus sempre dá o melhor momento da alma para morrer, assim, o momento mais propício para a sua salvação. Sim. Não quer dizer que todo vai se salvar mesmo assim, né? Porque tem gente que mesmo no momento final da morte... Mesmo que a pessoa vá para o inferno, ele adia para ela não sofrer tanto no inferno ainda. Ele tem misericórdia nesse sentido também, eu já vi algum santo falar isso. Ele até prefere que a pessoa morra agora do que depois, porque vai ser pior para ela se ela morrer depois. Então você vai para o inferno, mas vai para o primeiro círculo lá. Não vai para o terceiro. Eu posso só mostrar aqui, ó. Isso aqui é a Bíblia protestante. Ó, João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua carne a comer? É a mesma coisa do protestante. É exatamente o protestante falando. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ipsis literis. Só para você entender, quando nessa escuta com o protestante... Ele é protestante. Assim,
É João Ferreira de Almeida, né? Exatamente. É Almeida, essa aqui é Almeida atualizada. Então, Existem várias versões. eles ou pulam ou fingem que não leu, né? Não é, cara. Não tem como. Não tem jeito. E Já aqui, fala que a comida e bebida é para aceitar a vontade verdadeiramente. dele. Tá lá bem Não assim. é propriamente. e é uma analogia com a comida nossa, que mantém o corpo, é o alimento. Se a gente não comer, a gente perece de inanição. Então quer dizer que Deus se transformou em alimento para mostrar a partir de uma analogia concreta, ele mesmo vira literalmente comida de verdade, de uma forma sacramental, para que a partir dessa forma sacramental eu corresponda ao alimento que eu comi. Só que, também, que a diferença, né? O alimento normal, tipo, a gente digere e se torna parte da gente. É, Só que inverte. esse alimento, nós tomamos parte dele, A né? gente vira parte dele. É uma coisa mística, totalmente transcendental. É interessante que só o católico está sentindo também. Então, Só. Por somente. isso que só o católico. Por isso que eu falei pro Gabriel, se fizer um negocinho doido que eu tô pensando em fazer, vai assombrar, galera. Porque é como se ele nunca tivesse vindo. É que na verdade é igual adolescente, birrento, ou gente que está errado, mas usa algum bode expiatório para não dar o braço a torcer. Fala qualquer coisa. Nunca foi a Bíblia. O problema é o orgulho. Eles É o orgulho. interpretam do jeito que Lutero eles falava a sabem. epístola de São Tiago, a epístola de palha. Ué, ele não diz que tem que seguir a Bíblia, por que quando ela não convém ele chama de palha? É fácil, né? Igual tá parecendo que o Lutero participava do STF. Acho que o Lutero ele era um ministro, não sei não, hein? Porque se desse a Constituição na mão dele, ia acontecer dele igualzinho. Pega lá o texto que tá falando para não fazer, vai lá e faz. Tá falando que não pode proibir, vai lá e proíbe. Tá que não pode soltar, vai lá e solta. Ué, o STF tá sendo luterano secular, né? Os luteranos tá sendo igualzinho. Isso mesmo. Qualquer pessoa que já discutiu algum assunto protestante e tal, quando você mostra alguma coisa que prova cabalmente que ele está errado, ele fala de outra coisa. Ele fala de outra coisa, ele fala pra outro assunto. É desse jeito, é desse jeito. Vamos trocar de assunto. Vamos lá, Deus é assim. Aí você prova que a questão que o católico não adora imagem. Você prova por A mais B. Olha, não existe adoração aqui. Pode ver, ó, o católico está aqui. E quem adorar o católico é condenado pelo Papa, pelo magistério. Está condenado. Mas vocês adoram Maria. Aí já passa para Mariologia. Aí já vai para Mariologia. Você prova por A mais B que nós não adoramos Maria. É totalmente diferente. Não, mas vocês adoram trigo. Vocês adoram pão de trigo. Aí já vai para a Eucaristia. E vai. Aí quando você prova por A mais B que não tem nada a ver, que está certo, que tem que adorar, porque é o sacramento, etc. Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí já vai para o outro lado. E vai embora. E vai embora. Aí daqui a pouco ele fala que tem manipulação. Ou seja, para quem não quer a verdade, o melhor argumento é jogar pérolas aos porcos. Porque se você sabe que o debatedor não quer a verdade, por que você está tentando provar alguma coisa para ele? Qual o sentido? Né? Se a pessoa não quer comer e você está oferecendo o melhor prato que você tem na sua casa, você vai ainda oferecer, sabendo que ele vai cuspir na sua frente, você ainda vai fazer isso para você se humilhar você mesmo. Falar, não, para eu me privar da minha própria humilhação, eu nego, porque você não quer. Né? Eu quero dar, mas como você não quer receber, então eu guardo, vou guardar na geladeira. Você quer pudim? Não, então não vou te dar. Você falou que não. A mesma coisa, o protestante vem blá blá blá, não sei o que, você já percebe, ó, ele não quer a verdade. Tem protestante que quer, porque nasceu em família protestante, está no advento da verdade. Está lá, não, mas explica isso aí, eu quero entender melhor. Né? Tem um amigo meu que perguntou, esse negócio aí, você é católico, mas essas coisas, você vê que você estuda aí, vamos sentar para conversar isso aí. Ele quer entender, porque ele não é muito assim, rezar cartilha, ele só está lá. Então, e ele já foi. Não, é porque ele ouve qualquer coach de internet, ele é muito eclético, enguruço. Você percebe a boa vontade, que é uma bagunça mental, das coisas desorganizou e tal. E agora, quando o cara é enrustido ali, você já pega na primeira. Você diz, não, vamos parar aqui, não conversar não, porque não dá certo não. É desse jeito. Então aqui do corolário, então tem a advertência de Santo Agostinho para a gente não confundir os 7 dons do Espírito Santo com o próprio dom do Espírito Santo como pessoa, né? E aí são esses os pontos. Aí infusão da graça santificante. Por que Santo Agostinho? Porque ele é chamado doutor da graça. Né? Foi o maior intelectual da igreja a pensar sobre esse assunto. Entre todos os mais dons de sua liberalidade, devemos enaltecer a graça de justificação, porquanto nos assinala com o prometido Espírito Santo, que é o penhor de nossa herança. E aqui a gente finaliza. Justificação é nossa salvação. Nossa salvação, estado de graça. Ó, esta é a graça que, num elo íntimo de amor, une nossa alma a Deus, tem por efeito que, movidos por intenso ardor de piedade, começamos vida nova, e que, participando da natureza divina, recebemos o nome de filhos de Deus, e o somos na realidade. Aqui ele está falando de 1 João
3:1. Fantástico. Então, a filiação divina que nós recebemos, ela não é análoga. Ela realmente acontece de fato. Nós nos tornamos mesmos. Nós nos tornamos mesmo Nós somos filhos de Deus já enquanto criados, né? Mas Enquanto nós criaturas. tornamos enquanto adotados para frente de Deus. porque fazemos parte do unidos corpo graça. dele. Fazemos parte do A gente, corpo do a Filho. gente é integrado. Olha que coisa, é como se você pegar e enxertar numa planta, faz parte dela, agora vai produzir frutos com ela. Então nós somos enxertados no corpo de Deus, que ele se tornou homem para poder ser visível para ele mesmo. Então agora Deus se enxerga. Deus não tinha olhos. Na Trindade não tem membros. Agora ela se enxerga. Ela vê o Filho como homem. E vendo o Filho como homem, nos vê junto. Porque é como se a gente fosse invisível para Deus no estado de pecado. Então Deus não está nem aí. Ó, pecado, não posso fazer nada por vocês. Mas agora eu tenho uma forma que eu mesmo criei de eu me importar com vocês. De uma forma concreta. E não simplesmente ficar eu aqui, vocês lá. Aquela coisa assim. Eu no céu, vocês no inferno. E deixa assim. Não, o próprio Deus fala, eu vou resolver o problema de vocês. Eu vou me tornar visível, matéria, eu vou me tornar matéria, então, portanto, o próprio Deus santifica a matéria e acaba com a gnose. Ele acaba com a gnose, ele destrói a Ele gnose. fez carne. Porque a serpente, se a gente for analisar, a serpente no paraíso, ela é o primeiro gnóstico da história. O primeiro gnóstico. Porque ela fala que conhecereis o bem e o mal. Isso é ser Deus. Ela promete para Eva, fala, ó, se você comer, você vai conhecer o bem e o mal, vai ser igualzinho Deus. Você vai conhecer. E Eva se seduz. Olha, conhecer o bem e o mal deve ser bom. Ser como Deus deve ser bom. Então ela começa a desejar o status de Deus. E aí isso foi plantado na vontade dela, por um discurso sedutor. Aí quando ela come, ela consuma a sedução. Aí ela tomou parte no pecado. Ela aceitou mentalmente e ainda executou a obra do pecado. E ainda deu para Adão. Adão vai lá e compartilha com ela desse pecado. Aí pronto, aí desligou com Deus. Eles quiseram ser como Deus. Foi a primeira obra. O pecado original, então, foi praticamente um pecado de gnose. Porque foi um desejo de conhecimento. Não foi uma vontade do paladar. Porque ela fala assim, e viu que o fruto era apetitoso e vistoso para os olhos, mas só que ela só notou que o fruto era desejoso de comer por causa do discurso sedutor de que a gente conheceria a Deus, conheceria o bem e o mal. Então, o conhecimento foi a isca para pescar Eva. Ó, não foi, olha, você já viu o cheiro daquela fruta, como é gostoso? Você já viu como que ela é suculenta? Vai comer, pode comer. Ele não foi por esse É caminho. por isso que foi um pecado acima de tudo de orgulho, né? De orgulho, porque ele Ele atacou. coloca, né? Porque a gula dos tópicos que Adão pecou, mas o primeiro é o orgulho. Né? É o orgulho, é soberba, porque ele se sentiu mais do que... Ele quis ser mais do que ele já era. Porque Deus falou, você é homem, mortal, você é criatura, você é minha imagem e semelhança, mas você não é a mim. Você não sou eu. Você é minha imagem. É Deus sem Deus. Né? Você é minha imagem. Se contente em ser minha imagem. Viva feliz, vamos viver em comunhão. Mas não, aí vem a serpente, olha, come o que daí você fica igual ele, no mesmo estatuto dele. Você sobe de cargo, você é promovido. É interessante você olhar pela gnose, né, pelo orgulho, você faz querendo ser Deus. Só que o que Deus nos dá, claro, Parece Na visão beatífica, né? justamente é ser Deus. É ser Deus. como Deus. É justamente o que Porque nós ele deixa. Eu vou por humildade você consegue. Exato, essa analogia é um raciocínio interessante isso aí, porque o que Eva tentou conseguir com a própria a garantia dela mesma, não, eu vou ser como Deus, porque agora eu tive uma nova, por ela mesma, né? Então ela quis ser, mas Deus prometeu que ele ia deixar isso acontecer por ele. Ele que ia nos divinizar, não nós. Então ele se humanizou para nos divinizar. Eva tentou se divinizar para alcançar Deus. Ela que era humana. Então, olha que coisa estupenda, né? É uma coisa assim que chega a gritar o intelecto. Você pensa, caramba, o ser humano tentou ser Deus. Esse é o pecado do homem. Tentou ser Deus. E hoje... Tentou ser Deus sem Deus. Né? Sem Deus. Ele tentou ser Deus sem Deus. E Deus quer que ele seja Deus com ele. De novo, volta para aquele... Volta lá. Do João 17. Deus quer que nós sejamos iguaizinhos a Ele. Ele quer assim, ó, sede um, como eu e o Pai somos um. Então Deus quer que nós sejamos como a Trindade é. Um com eles. Um com eles. Então a gente tem que colar na Santíssima Trindade no nosso querer e no nosso pensar. E aí qual que é o pecado? É sempre que a gente desvia disso. Pecado, acho que tem uma palavra, não sei se é a etimologia da palavra, parece que tinha a ver com pé torto também. Pecado. Uma pessoa na Grécia, acho que os romanos chamavam o pecado de pé torto.
antes da religião, porque a pessoa que não conseguia andar reto, ela não conseguia ir na linha reta, ela desviava do caminho. Então tem alguma coisa a ver, né? Que toda vez que a gente peca, a gente tropeçou no caminho, a gente não conseguiu chegar, a gente bateu para o lado, foi para o outro, a gente titubeou. E aí, o que é interessante, porque o que a gnose quer por orgulho, Deus dá de livre e espontânea vontade, por amor e pela nossa entrega a Ele. Ele nos deixa ser como Ele. Ele nos dá a graça de subir aos céus. O gnóstico quer subir como se ele quisesse construir uma escada e subir sozinho. Uma torre de Babel. A Torre de Babel, é verdade, a Torre de Babel é como se fosse outra gnose, porque fala, vamos construir uma torre que vai atingir o céu, a gente vai dominar o mundo. Vamos fazer. Aí Deus desce, aí Deus olha, e o que fala a Escritura? Olha o que os homens estão fazendo, vamos confundi-los. A Trindade fala consigo mesmo, vamos confundi-los, para que eles não consigam fazer isso, porque isso não me agrada, não é assim que eu quero. Eu não quero que você tente ser sem mim. Eu tenho que fazer em você. Ele vai lá e confunde a língua. Ou seja, ali na UEM eles falaram que na disciplina de tradução que eu tive que fazer, que nem era da minha área, mas só podia ir na quarta-feira, que só tinha essa disciplina para fazer. Para tirar o título tinha que fazer. Chamava tradução. Aí a gente estudando sobre tradução, o primeiro livro que ela deu foi Torre de Babel. Aí a professora falou assim que, olha, independente de religião, mas a gente, se for analisar, no livro do Gênesis 11, nós somos condenados à tradução. Nós somos um ser condenado à tradução, porque todas as vezes a gente tem idioma, a gente tem que traduzir. Esse livro é uma tradução, ele não é original. Esse aqui é latim, então a gente já está lendo uma tradução. Se não fosse a tradução, a gente não teria quase nada. Que língua a gente teria aqui? Só o Tupi-Guarani, que nem tinha escrita, e aí precisou traduzir, até que chegou o português, veio aqui, mudou. Então a gente, pela tradução, que é efeito de um mal que nós tentamos lá no passado. Por causa da soberba humana, Deus bagunçou as nossas línguas e a gente é condenado a traduzir. É o nosso castigo. Falar, vocês falam uma língua só, mas agora vocês vão regredir no tempo. Agora vocês vão ter que estudar tudo de novo, uma a outra, e até descobrir o que o outro está falando. E Deus dá um passo adiante, né? Vai lá e puxa o tapete, desmonta tudo que a gente está construindo, até que a gente venha no Pentecostes encontrar a resposta do Gênesis 11, que é o Pentecostes é o contrário. No Gênesis 11, o ser humano tentou subir com as próprias forças. Aí Deus veio lá e bagunçou, desceu todo mundo, falou, acabou com a festa. Verdade, no Pentecostes, ele desceu. Língua, né? Ele desceu e todo mundo falou a mesma língua. Então ele traduziu. Todo mundo se entendeu. O tradutor veio. Então olha que interessante. No Gênesis a gente perdeu todo mundo. Me passa a lajota para fazer a torre. Você me passava uma pá. Aí eu, não era isso. Aí você não entendia nada do que eu estava falando, não sabe o que eu estou reclamando. Aí outro pensava, outro falava em japonês, outro falava em árabe, outro falava em inglês, outro falava não sei o quê. Não tinha inglês na época. Falava, sei lá, a língua da época. Mas aí, o que acontece? E interessante notar que a linguística moderna, ela já descobriu que antes do indo-europeu, que é a língua única que tinha na Europa primitiva, tinha o proto-indo-europeu, que é uma língua única da qual derivaram todas as línguas. Nossa. Isso a ciência linguística alcançou, sem precisar de religião nenhuma. Ela está lá e pensando, pelo a gente fez aqui, foi até chegar na cuneiforme dos fenícios, que foi a primeira escrita que a gente tem documento, né, dos fenícios, descobriu que antes dela tinha o proto-indo-europeu. Então assim, olha só, aí você vê na escritura, tinha lá, bate quase com a época do Gênesis 11. Então assim, olha só, então quer dizer que a religião não é mito, não é invenção, é uma forma mística de falar da realidade. Então, na verdade, o mítico que tem na religião, ele estava sempre presente. A gente fala, o mar abriu mesmo, será que abriu mesmo? A gente vai encontrar que aconteceu, de alguma forma aconteceu. A gente lê e fala assim, olha só, eu não sei como que foi, mas está falando, o mar abriu, Moisés fez isso, veio a praga, 7 pragas do Egito. Todo mundo da época testemunhou. Muitos não sabiam explicar o que era. A gente está aqui do lado de cá, a gente vê todos os spoilers da história de Deus, né? A gente fala, não, isso aqui é Deus que fez, foi a praga do Egito, ele que mandou por causa de Moisés. Mas quem estava lá? Estava lá a dona de casa lavando roupa, o varal lá e um monte de gafanhoto. Meu Deus, o que é isso? Ela não estava na treta do faraó com Moisés, ela não estava ligada nisso. Ninguém sabia. Então, você viu? Agora, daqui 100 anos, se o mundo continuar, quem sabe o que o Covid-19 vai ser na história da salvação? O que é? Que tipo de praga é essa? Porque ele falou, quando ouvirdes falar de doença sem cura, de terremotos, de guerra, sabei que são as primeiras dores do parto. E o parto é a parousia, tá? Vai vir, mas antes é preciso que aconteça isso. Então a gente tem que ficar assim, com os olhos bem atentos. Que sinal que é esse? A pandemia, tudo bem, álcool em gel, vacina, acabou. Nessa linha, assim, que sempre em algum momento da história tem alguma espécie de... Não sei se é a palavra certa, mas assim, que é ceifado parte da humanidade em determinados momentos da história. Então, digamos, isso que eu estava vendo, agora não lembro do documentário alguma coisa, estava falando que
digamos, essa é uma... Por exemplo, na Idade Média teve a peste negra e depois veio a crise do século XIV para depois transitar para a Idade Moderna. Né? Um marco, né? Morreu muita gente, depois Marcos históricos. Os marcos. Em Roma Antiga foi o saque dos bárbaros a Roma, que acabou com Roma e, no caso, matou muita gente pela violência gerada, só que não foi uma peste, assim, né? Então foi assim. E aí mudou a era. Ano 0, ano 700, início da Idade Média, e 400, fim da Idade Média, para 2100. Mais 700 e 2100. 2100 já troca a era de novo. E com certeza vai mudar, porque é natural, a gente vê a história para trás. Então, vamos fazer a oração para encerrar, né? Mas é muito proveitoso, né? Muitos frutos a gente colhe daqui da doutrina, então não tem como, né? Como a gente vê na história dos santos, eles ficavam assim, madrugadas falando do céu, madrugada São Bento com Santa Escolástica, São Francisco de Assis com Santa Clara, então eles ficavam assim, o tempo para eles não era nem detalhe, na verdade nem existia o tempo. Quando você fala da eternidade, você está com a alma na eternidade, né? Então quando ela volta, fala, o tempo passou. Então é isso que acontece muitas vezes com a gente quando está falando disso. Pelo contrário, quando a gente fala de coisas mundanas, coisas do mundo, parece que o tempo não vai, né? Só problema, só peste, só desgraça e o tempo parece que está assim de carroça, não vai. Então quão bom é falar das coisas de Deus, porque Ele está presente onde a gente fala dele, e Ele também se faz presença no assunto, né? Porque o homem fala, o discurso cria a realidade também. Porque Deus é o verbo encarnado. O nosso verbo é uma resposta do verbo encarnado também. Então, a gente falando dele, a gente está encarnando o verbo de novo, de forma análoga. Então, ele está na roda de conversa presente também, enquanto uma presença discursiva. Ele é o assunto. Então, isso chama a atenção dos anjos, isso chama a atenção de toda a milícia celeste. Elas estão atentas, eles não são indiferentes a isso, né? Então a gente vai rezar em ação de graças pelo estudo de hoje, pedindo que Deus nos mantenha firmes na fé essa semana, até quinta-feira que vem, a gente consiga pôr em prática isso aqui e que sirva unicamente para nossa salvação, mais nada, né? A glória de Deus. Né? A glória de Deus nas nossas almas e a salvação de cada um. E o que Deus quiser tirar da nossa vida a partir disso também, que Ele coloque para a gente operar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Bento de Núrcia, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Maria.